Ao vivaço. Começar, né, Leandro? Já? Fala, rapaziada, boa noite aí. Tudo certo? Começando aqui mais um Tomicast. Hoje com a presença do professor Elber Melo. Olá. Boa noite. Vamos lá. Tudo certo aqui. Antes da gente começar a bater o papo aqui com o grande Elber Melo, a gente vai fazer aqueles agradecimentos, né? Aqueles agradecimentos especiais aqui à galera que apoia, que ajuda de várias formas. Aqui, começando logo com o provedor de internet, que ajuda a gente a fazer essa live aqui. Não só a live, como todos os projetos que a gente está fazendo. É a GBS Net, conectando você ao futuro. Uma puta internet aí que tá ajudando a gente e conecta a galera aí, cara. Acredito que a maioria usa e a maioria curte a internet. Tem essa questão aí, né, da parte dos equipamentos deles também, que são de última linha, né? Os equipamentos são foda, mano, roteadores e tal. Tipo assim, até dar um conselho pra galera que tá usando, tipo assim, mano, tem um roteador meio antigo lá, mano, troca, compra um roteador novo que melhora muito, ajuda muito. Tipo, vai mudar de 100% da tua internet pra 500%. Tu vai usar, Ou seja, vai usar 100% da internet que tu vai realmente tá usar a usando. tua internet. Tem também a distribuidora Maués, né, que patrocina o nosso líquido maravilhoso, que é o combustível da nossa live aqui, né? Fora a nossa empolgação. Então, é isso aí. Nossos patrocinadores, né? Nossos colaboradores, na verdade, né? Que nos ajudam a crescer. Ângelo, forte abraço aí. Obrigado Forte aí abraço, mais uma Ângelo. vez, cara. Valeu por sempre mandar aqui. Ainda tá devendo aí a tua frase de impacto, mas beleza, cara. Logo. Tá a gente suave. tá tentando te ajudar, cara, mas... Acho que tu não colabora, pô. Não colabora, viado. Tá, então bora o que interessa, né? Vamos começar aqui. Elber. Posso só Elber, professor Elber, como... Elber, Quem é Elber? Quem cara? é o Elber? Quem é Em Elber? Tomé Açu. A origem dele, de onde ele veio. Primeiro, quem é o Elber, Quem né? é o Elber? Quem é o Elber? Na parte de Tomé Açu a gente já vai chegar. Ah, tá, agora tá ligado, agora ligou. Já? Funcionando? Já. Quem é o Elber? Levanta um pouquinho ele. Aí. Pode girar o microfone. Tá. Não, assim, ó. Pra cima. Isso, pode ficar na direção toda. Quem é o Elber? É o Elber. Tomeaçuense. Tomeaçuense puro. Natural mesmo daqui, natural de nascido, Tomeaçu, criado. Nascido e criado nas margens do rio Acaramirim. Grande rio Acaramirim, né? E é o Elber. Estudou aqui mesmo? Sim. Eu estudei o ensino fundamental todo em Quatro Bocas. Fui para Cametá.
Depois voltei, né? A gente sempre aquela história de a gente não perde as nossas alianças com Tomé Açu. Ninguém consegue, E né, aí cara? voltei, né, para Tomé Açu e aqui estou. Eu mostrar o trabalho aqui em Tomé Açu, tá certo. Normalmente a gente sai para se aprimorar e volta para a cidade natal, que é para onde a gente quer ver o desenvolvimento acontecer, né? A gente quer participar aqui. Além dessa tua formação, a tua formação acadêmica completa, no geral. Eu sou formado em Letras, Língua Portuguesa pela Unopar. Esse ano eu consegui as minhas 2 especializações, uma em Ensino de Artes pela FADIARE e outra em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa também pela FADIARE. Fora os cursos livres também dentro da área de educação, avaliação e técnica no século XXI pela UFPA, entre outros. Ele falou umas coisas assim, eu fiquei meio perdido, umas coisas difíceis, né? Pois é, né? Nós como universitários estamos meio perdidos na situação. Mas esses são cursos não profissionalizantes, né? São complementares. São complementares, mas a especialização ela encaixa, né? É a pós-graduação. Né? Essa área que tu escolheu é tua área de paixão mesmo? Ela acabou sendo o que tu tinha naquele momento e precisou fazer aquilo, mas não é a paixão? Porra, mano, eu sou louco pela língua portuguesa. Né? Desde criança eu sempre quis ser professor. Então, primeiro eu queria ser história, mas aí depois veio a língua portuguesa, envolvimento com várias outras diversidades, e aí eu fui pro rumo da língua portuguesa e hoje estou aí no ramo, né? Então, e tu leciona? Tu leciona onde? Sim. Atualmente eu estou na escola Nikkei de Tomé Açu, né? Também trabalho no cursinho Relâmpago, também trabalho no cursinho Máximos, né? E também estou em Capitão Poço, também no cursinho. No caso, tu dá aula de cursinho... Sou professor de cursinho e também na escola privada. Né? Mas na área pública tu não... Não atuo na área pública já faz um tempinho. Mas aí, essa parte aí que tu leciona aí, o que tu tem levado aí de coisas assim? O que tu já fez de grande aí nessa parte que tu leciona? Olha, uma das minhas vitórias muito foi ano passado. Eu tava com 40 alunos e, tipo assim... a gente quer sempre a vitória dos nossos alunos, né? E aí dos 40, 36 passaram aí. E também tive uma aluna com nota de 980 na redação. E era uma aluna lá do interior do interior. Caraca, então, muito orgulho deve dar no cara, né, mano? Muito orgulho. Então ela morava no ramal da Vila Forquilha, por exemplo. Ela morava no ramal da Vila do Breu. O Breu e aí ela vinha assistir minhas aulas. Primeiro ela estudou comigo pro concurso público, passou. Aí depois ela foi estudar pro Enem. Aí ela vinha por debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Ela primeiro conseguiu o mais difícil e depois o mais fácil. Foi. Primeiro público, que é o mais difícil. Em certas situações, né? Eu acho que todo mundo aqui já tentou, eu, o Landrinho, a gente é concursado, né? Tu também já deve ter tentado fazer concurso público, sabe como é difícil. Muito. Tem muitas situações de bancas que, cara, chegam pra arrebentar. Eu fiz uma prova do Basa, cara. Eu falei, mano, todo concurso que eu fiz até hoje eu passei. Aí eu falei, vou fazer esse do Basa. Aí só que todo concurso que eu fiz e passei, eu estudei meia boca, cara. No caso esse do Basa... Eu estudei meia boca. Aí eu falei, vou estudar meia boca também, esse do Basa. Esse do Basa, Leandro, tu fez depois de ter passado nesse que tu tá hoje? Foi depois, pô. Então acho que foi a mesma banca que eu peguei, foi a FADESP. Tem bancas muito complexas. Foi a FADESP, eu peguei essa banca aí, cara. Muito difícil, que eu cheguei no dia da prova e, cara, eu olhava, tá bacana aqui, parece fácil. Só que é muita pegadinha, uma parada de outro mundo, velho. E se tu não for inteirado na parte de interpretação de texto, tu cai naquela pegadinha. Cara. Tem outro detalhe, não é só interpretação. Tu tem que conhecer realmente a língua portuguesa, porque a pegadinha tá na língua portuguesa. E não só na interpretação. Gramática normativa da língua portuguesa. Na matemática, qualquer coisa que tu vai lá, se tu não interpretar direito. Se tu não souber a língua portuguesa, tu não é nada. Se o cara colocar uma vírgula no lugar antes de onde ela deve estar, já te quebrou, já era. E muita gente não presta atenção nisso. Eu principalmente, né? É que a gente é de exatas, né? Só que a gente perde um pouco o foco disso, mas só que querendo ou não, tem que ter. A gente tem que ter. Tem que ter uma noção. Galera de exatas. É que eu tô ao redor de galera de exatas. Né? Porque hoje o programa, os meninos falaram pra gente que ia ser um programa de esporte, sabe? A gente veio tudo pra caralho, sabe? Aí, forte abraço pra galera do Mengão aí, pai. É nóis, tamo junto, ganhando tudo. Meu pai que me ensinou a amar aqui o CRB de Alagoas. Abraço também pro Coroa, que ele assiste a gente lá na Caixa Prega. Deve estar dormindo uma hora dessa. Amanhã ele assiste e manda, obrigado lá pelo abraço, fala pra ele aí.
Aí eu, pô, pai, 12 horas de atraso. Já foi ontem, Outro pô. fuso horário dele, pô. Fuso horário dele trocado. Pois é, Elber, aí tu falou da tua formação acadêmica e tal, mas eu sei que eu já te vi bailarino, coreógrafo e tal. Como foi que entrou essa parada na tua vida, da dança? Mana, a dança. Não, a dança, ela vem encaixando a gente, eu acho que desde os 8 anos de idade. Acho que desde os 8 anos de idade. Eu acho que desde quando a gente montava aquelas quadrilhas de bairro. Antigamente era comum, Era de bairro, né? era muito As bacana. quadrilhas de bairro. Porra, Então, a gente montava as quadrilhas de bairro e aí a gente ia pirando o Eu sou do cabeção. tempo da Conhece, quadrilha do ele Antônio conhece. Brasil, porra. É, ele conhece. Ele Conhece o conhece. Antônio Brasil, chegou lá a ver. Peter Então, Pan. então Chegou eu no Peter Pan. surgi nas quadrilhas de bairro, né? Eu surgi nas quadrilhas de bairro e depois fui evoluindo e aí foi. Eu cheguei a dançar quando eu tinha, se eu não me engano, 10 anos, na Sementinha da Terra. Acho que tu já ouviu falar nessa daí também, já. né? Muito antiga, também de bairro. Pega Cara, a sementinha da terra. Essa, muito antiga, Essa foi muito. histórica, Era porque viu? a gente pegava qualquer música, por exemplo, naquele no auge, era calypso, e o pessoal ia dançando E metia lá calypso, no e aí shotzão pronto. e- E era esse ritmo. E era muito bacana, né? Mudou muito de lá pra cá. É muito. Hoje a gente não teve esse ano, no caso, a gente não teve por conta da doença, né? Do Covid. Mas até ano passado a gente via muita quadrilha moderna, né? Que tava perdendo. Algumas Sim. tentando resgatar a parte mais antiga, já isso. Aqui, por exemplo, a gente não pode. A gente fala de quadrilha, a gente não pode esquecer da Roceira Esprederense, né? Que é tradição. Que é né? justamente uma tradição do município. E aí marcou, né? Marcou. Marca, mas a gente percebe que aqui não falta aquela cultura quadrilheira, entendeu? Que Sempre, todo ano. a gente luta pra gente conseguir formar uma quadrilha, entendeu? A gente luta por muitos critérios, então falta ainda um pouco daquela cultura, o incentivo, É o incentivo. né? Mas tu falando quadrilha, que tá meio que tá acabando e tal, eu tenho uma opinião assim que é meio que essa parte da quadrilha dele, das quadrilhas infantis, entendeu? Porque a galera que dançou na Roceiros, a maioria era a galera era que dançava nas quadrilhas da das escola, quadrilhas menores, ali, exatamente. dali. A galera, aí quem curtia e via a quadrilha Roceiros dançando. Eu quero dançar lá, Mas eu tu era quero dançar incentivado lá. a dançar, Leandro? Porque tu, de criança, pegava essas quadrilhas infantis e tu aprendia a dançar. Tu aprendia a gostar tu daquilo. gostava daquilo, E entendeu? hoje tu tem pouquíssimas quadrilhas Aí, infantis. então se não tem quadrilha infantil, a Não vai ter quadrilha adulta. adulta vai morrendo, porque diminui a galera E a que- gente conta com os que sempre estão, né? É meio não que a tem coisa não uma renova. renovação, não Aí tem não uma renova, renovação. aí- E chega o momento ferra. também que os que sempre estão vão cansar, vão né? cansar, Vão- então também tem a vida que segue também, já, né? não é mais o dançarino, já não é mais o brincante, Entendeu? já é o organizador. Pô, da É, o quadrilha. cara vai forma família, ou então tem outros objetivos e acha que já não é mais o momento dele, mas ele quer assistir, entendeu? Ele quer acompanhar, quer botar o filho. Justamente, mas basicamente é isso. A gente falou das quadrilhas antigas, tu consegue citar alguns outros nomes de quadrilhas antigas? Olha, tem a flor de luz. Eu não lembro muito a flor de luz, que ela é de 1998. Tem a Revelação já tem 10 anos, acho 15 anos. Mas teve uma Nova, no outra, caso, né? né? É nova ainda é nova. Mas, assim, quem ficou mesmo com a cara foi a Roceira Esprederense. Roceiro. Tu dançou em alguma outra quadrilha dessas? Olha, Óbvio, né? Que ele dançou nas quadrilhas. na verdade, eu dancei na Juque, que era uma quadrilha de igreja. Depois fui pra Revelação. Aí, esse ano, eu estava na quadrilha de Pixuna do Pará. Interessante, né? Ele ter falado assim, uma quadrilha de igreja. Porque eles normalmente não associam, né? A parte junina, a parte dança junina na igreja. Na Mas verdade, mais era antes- a comunidade, né? e a comunidade ali antigamente presente. a gente tinha isso, né? Tinha. E hoje Aí se perdeu as muito. paróquias, as igrejas faziam festa e apoiavam a Sim, galera a sim, dançar. sim, e A tal. comunidade, A né? comunidade Fazia a em geral. comunidade se unir, no caso. Justo. E ia fazer as apresentações. Pega boa, garçom, eu adorei agora. Agora Se sim. tiver mais espuma, viu? Na próxima. Então eles se juntavam, faziam meu bairro vai apresentar lá na paróquia. O negócio era apresentar na paróquia da igreja. O pessoal pedreira se juntava, fazia uma quadrilha, que era no caso da Sementinha, né? Aí vinha lá o pessoal do Tá Bom, fazia uma, da Maranhense fazia outra, e ia juntando, e assim e tinha aí- várias quadrilhas. E ainda tinha as quadrilhas das escolas, Das escolas. que eram convidadas a fazer a apresentação. Isso dava, como é que eu vou te falar? Muitas atrações. É isso, No próprio dava evento horas de paroquial. entretenimento, mano. Era hora de entretenimento. Mas até porque a gente tem aquele questionamento, né? A gente tem uma mudança de tempo, uma mudança de
de questões, ela também vai mudando, assim, Os hábitos, né? os hábitos em si. A gente sabe que a cultura é a manifestação do povo, mas há essa mudança, né? O mundo, ele se modifica e essa cultura, às vezes, ela é um pouquinho esquecida. E hoje, Infelizmente, mas... a gente fala, eu falo hoje assim, só que tem o quê? Desde 2012 pra cá, a gente viu uma decadência gigantesca Muito. na parte cultural. Muito. Por exemplo, os caras deixaram de fazer porque não tinha, como a gente falou ainda agora, os incentivos. Sem incentivo não vai pra frente. O público, né? Não tinha o público em si para O atingir. incentivo é o próprio público que não frequenta, então acaba deixando morrer. Se não tem público, por que tu vai apresentar alguma coisa? Mano, é muito difícil pra gente montar. Hoje em dia, pra tu montar uma quadrilha pra disputar fora, cara, é muito difícil. Tu não consegue formar nem 16 pares. Que é o mínimo do mínimo. O mínimo, né? Ainda Então tem a esse gente não detalhe. consegue. Tem esse detalhe, quantidade né? de pares. E um outro detalhe bacana é que Tomé Açu era referência também aí pra fora. Tomé Açu sempre foi referência em cultura. Foi- Seja no mundo junino, seja no mundo da música, ele sempre foi referência em todos esses aspectos de cultura. Só que o que acontece é que houve essas modificações e houve essa perda, né, do incentivo Perda do infantil, incentivo infantil. né, a conscientização da base, né, essa valorização da base. Aí, no caso, é óbvio que ele vai falar que sim. Mas a incrementação de, por exemplo, na educação infantil. Tem aqui educação infantil. O que tu acha de eles pegarem esse pessoal lá, um pouco mais novo, né? Ah, vamos fazer teatro. Tornar o teatro, tornar eu não sei como te falar, mas uma aula cultural obrigatória no currículo fundamental. Na verdade, já existe, né, dentro do componente curricular, né, essas vertentes, o teatro, música, dança e as artes visuais. No papel, né? Mas No ela- papel, Então. no papel. Pois é, eu No tô falando, papel. eu tô falando de tornar elas obrigatórias como nota pra Porque eu passar. ando... No papel são. E que caralho os caras não colocam essa porra em No prática, papel eu gente? ando nessas escolas e eu não vejo, a nunca vi. BNCC, o ensino de artes, né, que muitas vezes, artes, porra, o que é que eu vou fazer em artes, né? Mas é cultura própria. Então, basicamente, a BNCC, ela obriga, né, e os professores não obrigam assim, mas o professor, ele tem que trabalhar essas habilidades e competências com esses alunos dentro desses aspectos. Tem o teatro, tem a música, tem a dança, que é justamente a dança, é a valorização local da comunidade, então valorizar essas danças locais. Então, basicamente, tá no papel. Agora, acontecer, porra, Mona, eu não Pois, sei. então, Aí dá é foda. uma puxada aí uma puxada aí de orelha nos professores de arte, que só sei que eles ensinam Só pintar. pintura, alguma coisa, só... Porque é essa concepção que a gente tem do ensino de artes, Mas- né? Pintura, recorte, colar, desenhar. aqueles mosaicozinho, E arte né? tem muito conhecimento E isso de é só arte. uma fração da arte. Justo. Tem aquela questão do artesanato, né? Que O artesanato eu em fiz si. muito também artesanato quando eu fazia na Luterana, cara. Eles forçavam a gente, cara, mas era bacana aquilo. Era uma aula descontraída. Cara, eu fico imaginando ele fazendo artesanato. Eu dançava, eu fazia teatro. Só que era por vontade própria, né? Não tinha nota, nada, não tinha nem incentivo. É porque tipo, quando eu estudei também tinha a quadrilha da escola, tinha o grupo de teatro da escola. Entendeu? Aí se tu quisesse, tu ia lá, eu quero e tal, e era. Eu acho assim, né, porque eu não conheço a realidade pública, mas eu acho assim, acho que a gente não vê mais isso, né? Não tem, tem. Então tu falou aí agora, eu fico imaginando Não ele fazendo tem. artesanato. Pô, você costurar, viado. Ah, tá, brinca. É que tu sabe costurar? Não sei, dá um papo aí, Diego. Mostra pra ele aí o produto. Não é nem isso. A nossa sério? fantasia da Casa de La Papel. Casa de Papel, no a gente Grupo Inglês, fez- foi eu que a gente costurei fez- também. A gente fez 10 de TNT na costura. Super top. Mas, Ah, rapaz, nossa, foi ótimo. Passar 2 dias virando noite e costurando aquilo ali. Gente, e o profissional que trabalha com cultura, com arte, ele é muito trabalho. É muito trabalho, é muito gasto, entendeu? Quem faz cultura gasta. Mão de obra. gasta. Mão de obra, tempo, dedicação. E a gente tem uma galera aqui em Tomé Açu que sabe fazer cultura, são profissionais excelentes. Eu sempre falo que Tomé Açu é uma fábrica de talentos. Nós temos profissionais muito magníficos. Inclusive, a mesma fala dele agora foi a do professor Ted, que esteve aqui com a gente outra vez. Ele falou Fábrica da de parte- talentos. Ele falou da parte do Fábrica. esporte, das artes Fábrica de marciais. Nós temos.
Nós temos. Ainda por cima, a gente tem aquela classe infantil que quer ir, né? Mas tá faltando aquela empurradinha. Assim. Não Uma tem ajudinha, como, porque entendeu? não tem nada pra eles irem. Se não tem nada... É igual aquele ponto. Quando a gente fala assim, final de semana, vamos assistir algo, alguma coisa diferente, a gente não encontra. Não tem nada pra Gente, fazer não diferente. Não tem, pô. Tu tem o quê? Tu tem que sair ali pra pracinha e aprender a beber. Justo. É isso aí. E acaba que nem a gente aí, ó. É. Aí, tipo assim, Um monte de é pingus. legal, pô, mas isso não tem que ser a única forma de diversão que tu tem, entendeu? Poderia Deve ter- ser opcional. Opcional. Mas não obrigatório. É. Porque hoje é basicamente obrigatório, pô. Ou tu bebe, sai pra beber, pra fazer alguma coisa, ou tu sai pra andar na praça e ficar olhando pro cara do outro. Basicamente a falta de políticas públicas voltada a esse fato. E também vai a conscientização da própria população em querer aderir, né, essas vertentes de cultura. Entendeu? Porque Sim. ainda há muito preconceito com Mas certos só que certos as coisas pontos. também, tipo assim, se não tem a opção, não tem como o povo se acostumar ou saber que realmente que ele gosta daquilo. Como é que o cara vai saber que gosta de assistir uma peça de teatro se ele nunca teve a oportunidade de assistir uma peça de teatro? Aí como é que aí não sabe, porra. E aí Exatamente. o povo acaba se acostumando somente com aquilo. Então, é essa falta de políticas públicas. Fica preso, né? Fica preso, Na- fica preso. Naquela... E eu achei até Círculo interessante vicioso. porque ano passado, né, até mesmo para quem fez a prova do Enem, viu que o Enem vinha falando sobre a questão do próprio cinema. Né? Sim. A democratização, né? O Democratização do acesso cinema. para todos O acesso. do cinema. Então, a gente fala de cultura a todo tempo, né? Mas não tem essa valorização cultural. O pessoal acaba deixando passar em branco, né? Deixa passar É, muitas coisas. Na verdade, faz passar em branco, né? Porque a gente tem o poder de ir atrás de cobrar realmente, mas a gente acaba folgando um pouquinho. Aí os que ainda têm essa vontade, essa coragem, por exemplo, que nem você, chega lá e vai cobrar, mas é que nem o pessoal fala, um dorinha só não faz bem. Não, né? gente, já sofri muito nesse ramo da cultura. Eu acho que não só eu, mas muita gente já sofreu, assim, para levantar a bandeira, né? Pra ir lá e lutar. Mas eu sempre orgulho de estar envolvido num campo que a gente sempre leva com amor, né? Quem faz cultura faz por amor. Além de tudo isso, teve algum assim, concurso que tu tenha vindo a ganhar só? Olha, eu, na verdade, além de ser, eu fui um tempo coreógrafo, né? Faço o que acho que em torno de uns 6 anos como coreógrafo. E depois também sou representante mix, né? Que é aquela transformação. Mix? Mix, É a o- transformação Me atualiza. é dedicada ao grupo LGBT. Ah, Ah, tá. sim. Entendeu? Então aí a transformação mix. Então também sou representante mix desde 2000 Popularmente chamam de Miss Gay, né? Isso, de Miss Gay. É, conhecida pela transformação da Débora, a Débora Dianchi. Por exemplo, em Belém, né, eu sou conhecida pela Débora. Justamente pelo um mix, né? Um Miss Mix, que é um Miss Gay. Então, a maioria, eu já tive títulos como Miss Gay, já tive títulos como marcador, já tive títulos como balizador. Então, nesse ramo cultural Balizador é aquele da banda, né? O da cara que fica banda, na já frente também da já banda. fui na frente da banda lá Pô. com Da hora, né? ganhando. Eu acho que eu nunca cheguei a ver, assim, que eu prestava pouquíssima atenção, né? Não, Quando a eu gente tava, cheguei né? a ver já. Eu vi o Fabrício também é balizador Sim, o também, né? Fabrício, Já o vi. Fabrício foi era mor, né? mó, Fabrício depois foi mor. Ah, mas eu tomando... não sei a menor diferença entre o baliza e o mor. Justamente eu ganhei o título em Castanhal com a banda do Fabrício. Eu até esqueci o nome da corporação. Foi Fanfid, alguma coisa assim. logo É. depois que ele saiu de Mor, quando ele tava com o Com a Christopher. Tiagador? É, com a Tiagador. Ele Isso. saiu, fez a fanfeed e tu tava Foi. Aí eu fui como balizador Balizador. dele e o Rodrigo, que é bailarino hoje, Uhum. né? Ele foi como mó. E aí em Castanhal eu ganhei esse título. Bacana, De cara. balizador. Mas o Mix Caipira Gay também já tive títulos. Já estive no Rainha Negra do Rancho, da quadra do Rancho. Uhum. Já estive da Rosa Vermelha em Coraci. Eu tô- Tudo como é o nome? Tudo de nome, é Rancho, a Rosa Vermelha, né? Sim. Tudo corporação de nome, né? Tudo corporação. Eu que dancei quadrilha, eu ouvi muito falar, Rancho, tal, Rosa Vermelha, Foi muito gratificante porque... Sabor Marajoara, todos esses. Sim, olha, por exemplo, agora eu vou disputar um em novembro agora, que é o La Fúria, que acontece na Tuna Luso brasileira. É o La Furiosa. A premiação, R$3.000, né? Pô. A premiação. E é só tu dançando com o teu E traje. quantos concursos desses tu já
já ganhou? Olha, cara, eu não sei te dizer quantos, porque foram. Sempre fiquei em segundo, terceiro, empatava no primeiro ou me desclassificava. Sempre abusava um pouquinho, né? Do que Desclassificava. devia, do que não devia, e desclassificava. Mas eu tenho uma equipe super boa, porque não é só eu lá, né? Eu movo toda uma equipe pra produção em si. Albert, em cima de tudo isso, assim, que tu acabou de declarar, né? Tem algum preconceito em cima na questão, vamos colocar na questão familiar. Como foi essa parte aí na tua família? Como foi a aceitação deles? A aceitação da minha família, ela foi assim, ela foi um impacto no primeiro momento, né? O primeiro momento foi impacto, porque o primeiro momento eu fui me apresentar no balneário do Eliseu transvestido de mulher. Isso eles não sabiam ainda. Eles não sabiam, nem imaginavam. não imaginavam. E aí subi no palco do Eliseu e lá, saiu o vídeo. Aí todo mundo viu o vídeo, né, transformado, então foi impacto. Mas aí houve a aceitação deles, não só pela questão, tipo assim, eles viram que eu tinha o meu lado cultural, mas eu também tinha o meu lado profissional. Mas o teu lado, a cultura, essa parte cultural influenciou em alguma coisa nessa tua decisão? Não, nada. Gente, não existe. Exatamente, é que o pessoal normalmente julga, né? Ah, vai dançar quadrilha, é viado. Não, é porque o que acontece, às vezes, a nossa sociedade, ela se acostumou e se padronizou. Tudo que é diferente acaba sendo vítima do preconceito, da discriminação de uma sociedade que está focada nesses preceitos. Então, basicamente, tudo que é diferente vai ser vítima do preconceito da nossa sociedade. A mulher lésbica, o gay, né, que é o próprio homossexual, a mulher que deixou o marido e está com outro. Então, basicamente, a nossa sociedade ela vai criticar isso. A avó que cuida do neto como filho. Então, a nossa sociedade ela critica todos esses meios, entendeu? Tem essa outra história, né? Ah, menino criado com vó. Normalmente, viado, eles associam logo, né? Justo, porque é muito mimado. É. Então a nossa sociedade ela se acostumou. É até de te lembrar porque quando a gente critica o homossexual, há aquela tendência que o homossexual ele busca aquela tendência da própria ter aquela essência feminina. Então, quando eu critico o próprio homossexual, eu levo em prontidão o que é a essência feminina. Então, sempre a nossa sociedade ela acaba sendo uma sociedade machista. Porque o que acontece às vezes, quando eu critico o ato homossexualidade, e é a essência feminina, eu estou criticando a própria mulher. Então, por muito tempo, a mulher ela sempre foi o quê? Colocada como vigor, como parcela bem embaixo da base masculina. Abaixo da base masculina. Isso, bem. Então, basicamente, quando a gente faz essa crítica ao homossexual, ou até mesmo a gente faz a crítica a coisas que a gente vai colocar em voga, que é a relação da própria mulher. Usar rosa, usar as questões próprias femininas, e quando há essa crítica, esse ato de preconceito, nós estamos criticando a própria essência feminina. Tipo assim, essa parada aí do preconceito e tal, eu sei que existe, sabe? E, tipo assim, mas não sei se eu vivo no meu mundinho fechado assim. Vive. Eu meio que assim, que eu não vejo tanta coisa assim. Eu ouço histórias de alguém assim, mas eu meio que no meu dia a dia, eu não vejo esse preconceito assim tão ferrado. Grotesco, né? Grotesco. Grotesco. Eu ouço história, então eu vejo na televisão, na internet, o pessoal falando assim, eu falo, meu Deus, será que é isso tudo mesmo? O pessoal é assim? Tem, gente. Por exemplo, eu já cheguei em locais, né, que eu entrei, as pessoas faziam assim com o bico. Tem. Mas isso aqui na cidade? Assim, aqui começou. Sério? Né? Porque Acho que isso, se eu ver uma coisa dessa, a maioria das vezes acontece sempre em cidades pequenas. A maioria das vezes. Por quê? Somos cidades pequenas. Todo mundo. A gente faz uma coisa que todo mundo sabe no outro dia, né? Basicamente. Então já passei por vítimas de preconceito aqui na cidade. Mas uma coisa que eu consegui superar foi através do conhecimento. É o que eu sempre digo. O teu conhecimento, ele supera qualquer preconceito. Porque o conhecimento, ele é teu, ninguém te tira. Então, eu consegui superar muita coisa com conhecimento, com a formação. Enquanto ignorante, que eu falo de ignorante, é aquela pessoa que não tem conhecimento. A gente tem o ignorante, tem o arrogante. Mas quando eu me refiro a ignorante, a gente bate o ignorante com conhecimento. Então, quando ele vinha com o A, eu já vinha já com o alfabeto todo, de A a Z. E eu não aceito menos. Mas tu acha que teve uma evolução nessa parte do preconceito? Se tá diminuindo, ou então tá melhorando? Já tem muitas vitórias nessa parte. Nós tivemos uma evolução.
entendeu? Até porque dentro da própria classe LGBT existe também um preconceito da própria classe LGBT. Tem, eu Tem. já... Tem o próprio. Então, basicamente, houve uma evolução. Hoje, o homossexual, ele tem formação, ele consegue ter uma vida estável, entendeu? Porque a gente também não pode esquecer da libertinagem. Aham. Porque, Entendeu? tipo assim, tem o preconceito tipo, do cara que é... O cara que é viado, mas ele é viado vestido normal, como ele não tem trejeito, não tem nada. Ele tem preconceito tipo um cara que é trans. Tem. Tem, Pô, pô, esse eu já como é? vi. Tem, Aqui no Tomé tem. Azul, Que eu já é trans, vi. eu, Tem. olha aí Tem. o viado falando pro outro, esse viado vestido de mulher. Inclusive, Leandro, eu já conheci um que é machista. Ele é gay. Puta e que machista. pariu, você acha o viado. Pô, a hipocrisia tá aí pra isso, merda. Pra que existe a hipocrisia, né? Quando a Pra gente fazer essas pensa- cagadas aí? É, Então, não. Mas, A parada chega longe, hein? infelizmente tem, né? Tem, Acontece. tem, Acontece. Tem. Olha, mas eu nunca sofri uma parada dessa, porque ia ser porrada. Porra. É, eu Até nunca- eu fiquei assim, pô, cara, mas tu namora com o cara e ele Não, é macho. Peraí. Tem sim. Não Tem, entendi. muita gente que se esconde de uma capa, né? Tem pessoas que se escondem. A sociedade vê isso, mas por trás é uma outra pessoa, né? É uma outra cara. Usar um personagem, né? Na Usa um vida. personagem. É igual um poema que diz assim, né? O homem entre animais, ele tem a necessidade de se tornar fera. Então mostra um ser, por trás é outro. É o que nós temos hoje diariamente. Então quem dá a cara a tapa, tá lá. Mas existem os secundários. O que aí se escondem por trás de uma versão. Né? A santidade em si, basicamente. Porra de santidade nenhuma. É óbvio, nessa situação toda, assim, engajando tudo isso, já teve algum problema com pais de alunos, por Igor, exemplo? já tive. Eu já tive devido preconceito. Porque quando eu iniciei, né, a gente percebe que o homossexual, ele se monta de uma forma diferente. Então, eu entrei numa turma de 6º ano, que é a idade dos 11 a 12 anos. Então, eu era professor de arte até hoje. E aí, o meu primeiro conteúdo que eu ia dar nessa turma foi dança. E aí, eu entrei para dar aula de dança, um professor homossexual para dar aula de dança. Tá. E aí, eu entrei para dar essa aula, dança. Eu coloquei dança. E eu nunca utilizei livro para entrar para dar aula. Né? Tudo que eu fui tá na minha mente, bora lá, bora ficar o loucão, Já bora tá no pegar o HD aqui cabeção. pra quê, né? E aí, então o que acontece? Aí eu fiz uma atividade. Essa atividade, ela envolvia músicas diferenciadas, músicas do momento. Era naquele tempo tava o Michael Jackson, né? Que foi o tempo da morte do Michael Jackson. Aí eu peguei a Lady Gaga e fui colocando. E os alunos super animados, entendeu? Para fazer a atividade e tudo mais. E aí, o que aconteceu? No outro dia, um grupo de pais se reuniram e foram até a escola. Não foi um ou dois, foi um Não, grupo. Foi um grupo, em torno Porra. de 6 a 8 pais que foram na escola. Mas o final da história foi super legal. Pais que a gente fala assim, pais e mães ou só os pais? Pais com advogado e tudo. Puta Caralho. merda, velho. Os caras são os bosta mesmo. Aí me colocaram numa sala, né, falando que eu estava induzindo os alunos a propagarem, né, porque a maioria era de uma essência, como eu posso dizer, que não podia fazer aquilo, mas os filhos queriam fazer. Só que aí eu dei a outra vertente, né? Só que, tipo assim, na conversa foi perceptível o grande grau de preconceito, o grande grau de discriminação. Quando eu entrei na sala, que eu apresentei o meu plano anual, que eu peguei a BNCC, que eu apresentei todo o conteúdo, aí eles baixaram a cabeça. E o incrível é que nesse grupo de pais, né, tinha um pastor. Tinha um pastor nesse grupo de pais. Né? E o pastor foi o que falou. Eu lembro que nesse dia eu passei 3 dias chorando, né? Porque eu nunca esperava por isso. Porque no início da formação está lá, tipo, tá. E aí passou o tempo, aí eu falei que eu ia entregar a turma. Eu não queria mais aquela turma, em hipótese alguma, que eu não ia aguentar, né? Porque eles diziam que eu ia induzir. Eu acho que não existe, quando tu tem a mentalidade fechada, quando tu tem teu próprio objetivo, tu não é induzido, né? Existe aquela consciência.
Então, basicamente, naquele dia, passou um mês, eles não tinham conhecido meu trabalho, conheceram meu trabalho, aí esse pastor voltou na escola. Né? Ele me pediu perdão e ainda foi estudar comigo, o próprio pastor. Rapaz, sério mesmo, porra, que da hora isso aí, hein? Foi incrível. O pastor, ele foi me pediu perdão, eu saindo da escola, ele me chamou, professor, eu não conhecia seu trabalho, mas agora eu estou conhecendo, eu vim lhe pedir desculpas, porque eu fui induzido, né, por mentalidade. Basicamente foi isso. Pô, isso é da hora, porque, tipo assim, mostra que algumas pessoas, mesmo que ó, as pessoas que são preconceituosas, às vezes ela é preconceituosa, assim, superficialmente. Às vezes ela nem é, assim, ela vê uma pessoa do lado dela que é, outra pessoa dela que fala alguma coisa, ela absorve um pouco daquela coisa ruim e transparece, mas no fundo, tipo, o cara aí, pô, ele não deve ser preconceituoso de verdade, porque Não. o cara ir lá e te pedir desculpa, é tipo assim, mano, o cara que ele tem preconceito de verdade, Os nossos ele olhos, ia chegar e assim, os nossos olhos, eles são uma desgraça. A gente olha, a gente já faz aquela nossa própria interpretação, entendeu? Os nossos olhos, eles julgam, os nossos olhos, eles criticam, os nossos olhos, eles falam por nós, os nossos olhos. mas é uma coisa que é inerente ao humano, acho, e não vai sair. Nunca, não sai. Por exemplo, tu consegue perceber quando a pessoa ela tá num ambiente, ela não te suporta pelo olho. O nosso olho, ele diz tudo, entendeu? Quando ela tá se sentindo incomodada contigo, pelo olho, quando ela não gostou de ti, pelo olhar. Até os ciúmes, quando um cara tá com ciúmes, né? Olha, o olhar já muda, a peteca do olho fica vermelha, já querendo Tem já... pessoas que não fechada, conseguem, na verdade, não demonstrar o que tá sentindo, né? Mas tem pessoas que são bem frias, que tu olhar assim, tu vai cagar ali, o cara não vai descobrir o que o cara tá sentindo. Se é nojo, se é alegria, se é Justo. ódio. Não consegue, é complicado, pô. Basicamente. Mas tem pessoas que se entregam de olhar pra ti assim e tu já sabe, Já esse sei. cara é um bosta. Isso aí é um bosta. Basicamente. Pessoal, a gente tá falando aqui, eu queria mandar aí um abraço aí pros nossos patrocinadores, né? GBS Net aí patrocinando a gente, muito, Pessoal muito que obrigado. Fazendo a nossa live acontecer aí, pessoal, e quiser entrar em contato com a GBS aí, qualquer coisa, só Cara, mandar você pra tá ficando gente, pó ou com esse eles. vinho. É porque esse A intenção daí é ele é da safra de 40. Então é isso aí, pessoal. GBS Net, agradeço aí, Juju. A Gabi que dá o suporte aí sempre pra gente também. Forte abraço, Gabi, tá sempre junto aí, ela até comenta nas lives. Inclusive, e tal. bora tomar uma, que tá devendo. É verdade. E também mandar um forte abraço aí pro Ângelo Maués, da distribuidora Maués aí. Sempre tá ajudando a gente, toda a live aí. É o patrocinador oficial nosso. Tá legal. Forte abraço. E mete o bicho aí, cara, nessa logo, nessas coisas, Tomidinho. Tá, e, Elber, cara, a gente vê assim que tu tá caracterizado, a tua questão religiosa. Como é? Como foi? É outro tabu. Cara, e conta, esse é um puta porque, tabuzão, tipo né? assim, eu sou um leigozão, não sei, né, posso estar falando merda, tipo, Umbanda, Macumba, Mandinga, não sei, Candomblé, Mandinga. o que é? O que é Gente, cada uma dessas coisas, se tu souber, explica aí existe. pra mim, pra galera. Primeiro conta pra gente como foi que tu conheceu a questão da Umbanda. A Como foi que tu Umbanda? escolheu a Umbanda. Tá, eu tenho a minha avó por parte materna e parte materna e paterna Garçom. eram. Então eu tive o meu primeiro contato com 7 anos, porque eu também tinha aquele olhar preconceituoso em relação à religiosidade. Então, basicamente, eu vim conhecer a religião com a minha avó materna. Ela era super católica, mas ela era umbandista. Normalmente, né? Normalmente. Normalmente. Ela era católica. Ela era muito católica. Então, ela era umbandista. Só que ela era aquela umbandista de benzimento, de oração. Ela dava as passagens e tudo mais, mas ela era umbandista. E eu tinha a minha outra avó, que era a parte paterna, que tinha o terreiro. Foi o primeiro terreiro do município, que era o dela, né? Que ela faleceu agora em julho, no dia da minha feitura, que eu saí, né? Me tornei pai de santo mesmo. E aí foi quando ela faleceu. Então, o meu conhecimento inicial foi por elas, né? Daci Trindade Ramos e Neuza de Melo Vulcão, né? Que são duas personalidades
dentro da religiosidade. E são muito importantes, foram muito importantes para mim e são muito importantes para minhas famílias, tanto para a família Ramos, a família Trindade, quanto para a família Melo. Nessa questão aí, tu também teve uma aceitação da parte familiar boa? Sim, gente. A minha família, a parte da vovó da Si, é igual. Cara, eles me dão apoio em tudo. Entendeu? Por exemplo, nós tivemos o festejo de Cosme e Damião agora. A minha família foi lá levar os bombons para fazer doação de doces para crianças. Então, basicamente, a minha família houve aceitação, a ajuda, porque eles têm um conhecimento. O conhecimento houve esse conhecimento dado pela matriarca. Então, basicamente, é esse conhecer. Por exemplo, quando a gente fala de Umbanda, a Umbanda ela é sincretizada com o catolicismo. Né? O Candomblé, ele vem diretamente da África, mas a Umbanda, ela é brasileira, tem origem no Brasil. Foi aquela situação que, no caso, tu falou assim, é Umbanda, então normalmente é católico. Na hora que eu falei, foi que normalmente que eu conheço o pessoal que é Umbanda, ou é católico ou foi católico. É porque eu não, que nem eu te falei, eu não conheço bem, mas que é tipo assim, meio que os santos do catolicismo, eles sempre têm meio que uma entidade ou alguma coisa que é parecida na Umbanda. Ao sincretismo, por exemplo, São Bartolomeu, Nossa Senhora da Conceição, São Lázaro, Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, Jesus Cristo. Todos eles têm meio que Todos eles pertencem. Existe uma hierarquia. Nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. Então ele está no centro de tudo. Então ele é o maior, ele é o supremo. Existe ainda aquela diferença de visões religiosas. A Umbanda, ela prega a caridade, por isso o branco, o pé no chão, né? Basicamente é isso. Antigamente as pessoas diziam que o Pai de Santo era o pai dos pobres, porque as pessoas elas procuravam, tava com uma dor na costa, procuravam o Pai de Santo para puxar. Né? Tava com uma dorzinha na barriga, procuravam um remédio. A mulher queria engravidar rápido, fazia logo uma garrafada. Então antigamente, quando não tinha um sistema de saúde tão avançado, as pessoas acabavam procurando por essa questão, por a questão da religiosidade. É da hora ver isso, porque, tipo assim, porque tem muita gente que vê como maldoso, vê como coisa, tipo, uma coisa, tipo, do demônio, uma coisa, tipo, antagônica à religiosidade. Totalmente. É porque o que acontece? As pessoas falam de uma coisa e já se referem a tudo aquilo. Por exemplo, quando a gente generaliza tudo, cada vertente tem a sua visão. Os orixás, eles são típicos do candomblé. O candomblé, ele é africano. Ele veio no início da colonização para o Brasil. Já a Umbanda, não. A Umbanda, ela nasce no Brasil. Então, ela nasce no Brasil e ela prega entidades que são totalmente brasileiras, que aí já vai se ligar ao kardecismo, né? A prática kardecista em si. É interessante que ele fala assim, que logo no começo, né, do conhecimento que tu falou, o conhecimento é teu, ninguém vai te tomar. Então a arrogância é gerada pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento. E a falta de conhecimento é gerada pela preguiça de estudar, que é o que a gente tem demais aqui na população. Eu praticamente tenho muita preguiça de estudar, mas quando eu sinto a curiosidade, eu vou lá e pesquiso para descobrir, né? Para mim não. Por exemplo, o termo macumba. O termo macumba não se liga nada à religião no qual eu basicamente sigo. O termo macumba, ele se refere a um instrumento que é utilizado dentro do próprio ritual. Então, ao próprio ato em si. Então, o termo macumba, ele é totalmente ligado a isso. Quando a gente fala de macumbeiro, a gente se refere a que as pessoas que utilizam o instrumento dentro do próprio culto. Então, basicamente, aí existe essa questão. É igual da galinha preta, né? Galinha preta. Não existe isso, gente. E até mesmo quando há o sacrifício de animais, os animais eles devem ser comidos. Tem que ter alimentação dentro do terreiro desses animais que foram sacrificados. Aí, no caso, voltando lá. Depois de tudo isso aí que eu falei, dessa somatória todinha, acaba gerando a intolerância. A intolerância. Gente, a intolerância religiosa, ela está presente muito, muito e muito. Hoje em dia a sociedade ela vê somente duas vertentes religiosas, que é a católica e a protestante. Então, basicamente, tudo que sai, eu sempre digo que tudo que é de índio, de negro, é vítima do preconceito e da discriminação. Então, basicamente, quando a gente fala que é uma religião vinda de negro, há o preconceito. É algo que vem de índio.
ao preconceito. Então, basicamente, hoje, quando eu falo assim, eu sou um bandista, as pessoas já olham com uma peteca de olho assim, cara, eu sou bandista, né? Vou lá que eu vou trazer o meu amor. Nada a ver. Nada a ver. Então, basicamente, existe esse preconceito, né? É igual como eu digo assim, o evangélico, ele não sofre tanta intolerância como um bandista, ele sofre. Até às vezes o evangélico sofre. Ele sofre o próprio evangélico. Nesse mas nem ponto eu tanto. concordo pra caralho. Aí, nesse ponto eu fico vendo assim, porque eu imagino assim, porra, mano, o cara daquela religião ali, ele não tem espaço, ele não tem fala, ele não tem nada, cara. Ele não tem representação, ele não tem nada. Gente. Nessa parte aí eu olho assim e falo, mano, deve ser muito foda o cara ser dessa religião assim, X, tal. Eu acho que até o espiritismo ele tá um pouco acima, eu acho que o espírita ainda tá um pouco mais aceito do que a Umbanda e a Candomblé. E o Candomblé. Gente, olha, Ele pra tá você trava. ter ideia, na minha casa, já até jogaram lixo. Lixo. Jogavam a fralda de criança toda cheia de fezes, elas jogavam assim pra dentro do terreno da casa. Jogavam lixo, jogavam pedra. Basicamente, já sofri muita intolerância. Mas eu acho que isso aí também é uma essência bem escrota do ser humano, né, mano? Que, tipo assim, eu acho que enquanto... Tipo assim, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não ache legal a tua religião, ou a religião de fulano ou de outro, isso não me dá o direito de te xingar, ou então de te agredir verbalmente, ou então fazer isso, jogar coisa na Posso tua casa. meter um Não tem nada a achismo? ver, Gente, mano. eu acho que Posso basicamente... meter um achismo aí em cima disso aí? Existe. Posso dar? Eu acho que é a falta de educação em casa. Isso aí é falta de educação mesmo. Eu acho que basicamente é o respeito. É falta de Pois respeito. exatamente. É o respeito. Porque em casa tu tem que ensinar a criança a ter respeito. O respeito. Eu Basicamente. acho que o respeito resolve Tu é tudo tu, essa parada, mano. respeito meu espaço, mas respeito o espaço do outro. Então ponto, o que ele quer fazer, ele faz, pô. Só tem que aprender a respeitar. Depois de tu aprender a respeitar, pronto. É muito mais fácil tu entender as outras coisas. Tu consegue entender e tu consegue ficar mais livre, porque se tu respeita o cara, tu espera que ele te respeite, então tu vai ficar mais à vontade pra fazer o que tu quer, Por o que exemplo, tu gosta Albert, de verdade. eu posso não aceitar a tua religião, Sim. mas eu te respeitando, foda-se que eu acho. Pronto. Acabou. A gente tá conversando aqui, É ó. super. Inclusive, nem eu nem o Leandrinho falou se a gente é a favor ou contra, nem nada. Mas a gente respeita, então, cara. O É a negócio questão do próprio conhecimento, né? Respeitar o espaço de cada Então, um. olha aí, pessoal. E, tipo assim, que nem eu falei... Meter pau nos livros aí e eu não- estudar. eu não tenho nem como não ser contra, ou não, porque eu não conheço. Eu não conheço de verdade. Então, se eu não conheço, eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Sim, e olha, hoje em dia em Tomé Sul, tá tendo crescimento do número de pessoas que estão se adaptando com a Umbanda em si. Né? A gente observa que está tendo esse crescimento, mas ainda é a minoria. Basicamente, eu vou fazer ainda é uma a pesquisa minoria. para entender. Vou fazer uma pesquisinha, ver se eu consigo entender o que é isso. Deve ser complicado, cara. E essa coisa também vem do que tu falou, né? É do índio e do negro tem um preconceito. Gente, tem. Tem. Olha, pra ter uma ideia, olha, né? Racismo, cara. O racismo é uma parada também muito Existe o escrota. racismo e o racismo estrutural. O racismo E, estrutural. mas qual é essa diferença aí que o pessoal fala do Caralho, racismo eu ia perguntar estrutural? agora, viado. Gente, o racismo estrutural, ele tá presente na maioria das pessoas. Quando eu digo assim, a mulata, né, a mulatinha, eu estou tendo racismo estrutural. Às vezes eu nem tô sabendo que eu tô utilizando racismo estrutural. Aquele racismo estrutural é aquilo que está pregado na nossa essência. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala, assim, aquela nega, quando utiliza a expressão nega, eu estou sendo racista em si. É um racismo estrutural. É um racismo que foi adaptado dentro da nossa sociedade desde o tempo que a louca da princesa Isabel ela libertou os próprios escravos, porque eles foram libertados e daí surgiram no mundo sem ter uma adaptação assim. Então, basicamente, né, o racismo estrutural ele já vem desde aí. São aqueles termos que são voltados, né, para o negro em si, de uma forma, como eu posso dizer, que a gente acha que a gente não está tendo a discriminação, mas existe um grau de discriminação. Mas deixa eu te perguntar, do jeito que tu falou, eu consegui entender, mas meio que tipo assim, mano, mas o cara que fala, pô, olha, mano, aquela nega, como ela é bonita, não sei o que e tal, aquela negona, não sei o que. Tá sendo racista.
Ele pode até estar, mas tu falou, essa é uma coisa estrutural, mas eu acho que essencialmente ele não é. Ele tá falando uma coisa que é normal pra ele, Porque porra. adaptou no vocabulário brasileiro o racismo estrutural. Tipo, e isso que eu tô te falando, o racismo estrutural é meio que uma coisa assim, meio... Sim. Olha, existem teóricos que estudam esse racismo estrutural. Então, basicamente, o racismo estrutural... É meio focou-se improvável nisso. até, é muito difícil de tirar, porque eu não acho, tipo assim, tanto assim, porque provavelmente então, do jeito que tu explicou, provavelmente eu deva utilizar termos também. Por exemplo, eu Sim. tenho um amigo que ele nunca se sentiu mal e eu nunca pensei dessa forma, como tu falou do racismo estrutural. Eu chamo ele de negão, sempre chamei ele de negão. Ele nem é negro realmente, ele é mais mulato, né? Mais pro tom mulato. E eu chamo ele de negão, ele sempre atendeu de boa, sempre foi bem suave entre a gente, mas não com tom preconceituoso. Até mesmo o próprio preto em si, ele não conhece mesmo essas tendências do próprio racismo. Nem ele sabe mesmo que ele está tendo essa prática. A outra situação que eu tive foi quando eu conheci um amigo baiano, que bem negro mesmo. É negro ou a gente tem que falar preto? Não sei. O termo preto é mais associado. Então vamos falar preto, né? Não, eu vou falar assim. Eu vou falar assim porque hoje em dia a gente nem eu não sabe falo como com é que maldade, pode falar, né? entendeu, mano? Eu não consigo falar com maldade, mas ele porque era negro. Às vezes tu quer utilizar um vocabulário harmonioso. Mas não é meu. O meu é esse. É porque é o seguinte, não é com maldade. É o seguinte, se tu falar negro, eu já dei umas pesquisadas, umas lidas em algumas coisas. Se tu falar negro, tem cara que tem pessoas, ativistas que acham pejorativo. Sim. Que querem que fale preto. E outras pessoas que falam, preto, aí o cara, não, preto é cor. E não sei o quê. Aí porque aí são várias teorias dentro de uma temática muito grande. O que eu vou falar então, mano? Aí, resumindo, eu falo do jeito que eu falo naturalmente, porque eu acho que eu não tenho a essência racista dentro de mim. Então, eu falo do jeito que eu falo naturalmente. Exatamente, ela sai naturalmente. E até mesmo a pessoa com a qual a gente vai se referir, ela não sente esse preconceito. Ela sente que é mais natural, não é forçado, não é querendo oprimir nada. É porque eu acho que pra mim o racismo é tu achar que aquela pessoa, pelo fato dela ser negra ou preta, ela é menos que tu, ou ela é pior, ou então por ela ser negra ela não pode crescer na vida, ou por ela ser negra ela é menos. É meio que isso, pra mim é tudo igual, mano. É tudo igual. O que muda deu uma pessoa negra é só a cor da porra da cor da pele, mano. A própria questão. Se o cara mesmo. for um puta cara legal, ele vai ser um puta cara legal, inteligente, vai estudar, vai crescer na vida e vai a própria questão mesmo da própria criação em si, né? O nosso sistema colonizador, ele é totalmente racista. Então, basicamente, eu te digo de um exemplo. Existe um estudo, né, inglês, que ele estuda os animais, né? Por exemplo, quando o filhote, quem tem cachorro em casa, né? Observa quando tem uma quantidade de filhotinho de cachorro, eles acabam lutando entre si, né? Sempre ficam bem magrinhos, né? Sim, sempre lutando. Por quê? Quando eles são crianças, eles são treinados para quando eles crescerem serem caçadores. Então, é igualmente o ser instinto, humano. né? É o instinto. É igualmente o ser humano. A teoria diz, né, que nós somos preparados desde criança para atender um tal sistema. Então, se hoje tu é assim, tu foi preparado dessa tal forma. Então, tu seguiu esse ramo desde criança. Aí, ele deu um exemplo igual aos animais, né? A luta deles foi preparado para esse sistema. Albert, assim, na visão educador, a gente sabe que é quase impossível passar isso para uma mente adulta. Mas para a mente de uma criança, é mais fácil tu ensinar essa questão para ele? Gente, as crianças, elas são mais fáceis. A criança, tu não vê malícia, tu não vê maldade. Entendeu? A criança, para ter uma ideia, eu trabalhei com turma de pré-1. A turma de pré-1 são crianças, olha, xixitas. Eu já passei pela educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e já dei aula nas universidades. Então, basicamente, as crianças, o que tu disser para elas é lei. O carinho, o amor, o sentimento da criança é puro. É puro, tu não vê maldade. Então, o que é colocado dentro daquela criança, a nossa sociedade coloca naquela criança, e essa criança ela vai o quê? Crescendo com aquele meio. Então, ela não nasce um adulto feroz, um adulto violento.
Ela se torna um adulto feroz, um adulto violento. Então, basicamente, quando eu tive essa experiência, eu tive essa análise de sociedade. Por quê? Eu chegava em sala, as crianças me abraçavam, as crianças elas tinham aquele amor. Quando eu não ia, as crianças sentiam aquela falta. Viam na rua, elas iam gritando para abraçar, para falar. Então, as crianças, elas nascem com esse coração puro. Então, basicamente, é acrescentado dentro da mentalidade dessa criança pensamentos obscuros, pensamentos negativos. Não Então, meio que não é significa- que nem a questão dos cães, né? Isso É igual os cães. Instintivo, né? Sim, são instintivos. Entendeu? Os cães, eles são treinados. É igual o leão. Os filhotes de leão, eles são impulsionados a caçar. Então, os pais, a sociedade em si, eu digo que esses animais, os que já estão envolvidos, preparam os pequenos para isso. Então, meio basicamente, que- há uma preparação. Então, meio que isso fala sobre o que o Danilo falou agorinha. Então, meio que se a gente ensinar as crianças a serem direitinho, racistas, a serem preconceituosas, Elas vão crescer. elas vão crescer sendo e elas vão assim. crescer com aquilo bem fixado na mente, né? Então, se tu Sim, fixa na sim, mente sim. da criança para ser respeitosa com todos... É igual, olha, isso é um Ela vai ser uma exemplo. pessoa respeitosa. Na festa de Cosme e Damião, a gente entregando doces, né? Teve gente, não aceita, esses doces são coisas do diabo, né? Doces, gente, industrializados, que não tô Quem vendo faz é o próprio humano. Doces que faz é o próprio humano, não tem nada a ver, só são doces. Então, aquela criança de 4 anos foi colocado que aquilo é coisa do diabo, ela vai crescer com aquela mentalidade dizendo que aquilo ali é coisa do Vai. diabo. E toda vez que ela ouvir falar Cosme e Damião, ela vai lembrar. Que é disso. coisa do diabo. É, Então é Cosme- essa a ideia. Cosme e Damião, eu E tinha qual é a cultura história Cosme de Cosme e Damião mesmo? Qual é dessa festa, assim? A gente trabalha com as crianças. A gente diz que as crianças são o futuro do mundo. Então Jesus amou as crianças e trouxe elas até eles. Então, basicamente, quando a gente fala de Cosme e Damião, a gente fala de 2 santos que também são santos católicos, que são crianças em si. Então eles amavam, eles dedicavam-se à vida às crianças. Então a festa de Cosme e Damião é dedicada a crianças, a doação de roupas, a doação de brinquedos, a doação de bombons, é levar até crianças o amor. A gente esquece muito da palavra amor. Eu acho que o mundo ele precisa valorizar essa palavra amor. A nossa sociedade ela tem que valorizar a palavra amor. A gente tem que amar mais o próximo. Assim, quando a gente ama, a gente vai criar o respeito. Assim, muitas coisas. Com certeza, eu acho, na verdade, muita gente fala muito com uma visão muito pessimista e tal, mas eu ainda acredito, não sei se eu tô sendo inocente pra caralho, mas eu ainda acredito que a humanidade, ela é boa, essencialmente é boa. A gente, ser humano, nós, essencialmente, nós somos bons. Só que tem uma galera que Somos se perde. seres humanos fantásticos, Eu acho que inteligentíssimos. a maioria cara. Eu acho que o problema é que a pequena parcela que é ruim, que tem uma essência má mesmo, essa pequena parcela, ela afeta muito a gente. Ela afeta muito a gente. Muito, muito. Afeta menos do que as pessoas boas. Esse que é o problema. Acho que as pessoas boas são tão boas que elas nem querem combater as pessoas mais. Justo. Eu acho que é meio Justo. que isso. Justo, Quando justo. as pessoas boas começarem a combater as mais, acho que o jogo vira rapidão pra gente. Tá dando o quê? Uma live aí, pessoal? A gente vai dar um intervalinho aqui, rapidinho, 2 minutinhos, só pra gente ir no banheiro e tal, rapidinho. Quando a gente voltar, continua o papo aqui com o Elber. Forte abraço. Mandem perguntas nesse momento, escrevam perguntas aí, que o diretor vai anotar tudinho, vai passar pra gente pergunta pra mim, pro Elber principalmente, pro Gugu. Então já a gente volta. Forte abraço. O Muta aí, viado. microfone vai ficar mudo aí, vai rolar um comercial de boa. Quando rola um voltar, o comercialzinho aí, microfone vai coloca a continuar musiquinha. mudo. Na hora que for iniciado aqui, a gente vai meter bronca. Tá, beleza. Falou.
na verdade, eu fiquei sabendo esses dias aí da presença desses caras aí, sabe? São uns caras assim meio que estranhos, entendeu? A gente não dá pra saber direito o que realmente eles são, do que se alimentam, por onde andam, o que comem, quem eles comem. Mas há um questionamento, assim, uma coisa assim que tá me deixando assim meio muito curioso, entendeu? Eles estão ali numa sala assim com uma parede preta, iluminações, eles ficam conversando o tempo todo, aí, lá, entendeu? Fazendo barulho, umas reuniões. E a única coisa assim que eu sei, assim, que eles estão passando, né? Que eles estão dizendo aí que estão chegando aí pra ficar, né? Eu tô só esperando aqui pra saber o que vai acontecer, né? Até o momento eu não tenho informações sobre o que eles estão fazendo.
Não vai mudar nada. Não mudou boa noite, nada, né? pessoal. Voltamos aí. Mesma coisa. Foi rapidão ali. Só dar uma liberada nos líquidos aí que tava preso no corpo, mas a gente já voltou. É que vamos continuar com o bate-papo, mas antes de a gente voltar ao bate-papo, a gente vai relembrar aí a galera que ajuda a gente, os patrocinadores aí, os colaboradores. O pessoal aí, a GBS Net, que tá ajudando a gente, conectando você ao futuro aí, com uma internet top aí, que dependendo do que tu quer, ela vai sempre te servir. Esse que é o slogan da GBS? Conectando você ao futuro? Conectando você ao futuro, é o Caralho, slogan. eu não sabia, mano. Pô, foi mal, desculpa aí, pessoal. Mas é um sloganzinho foda, eu gostei do slogan deles, foda. cara, bem da hora. É a distribuidora Maués, né? Nosso amigo Ângelo Maués, que proporciona a nossa bebida também. Não que seja uma coisa que, nossa, tal, bebida. Faz o fogo, né? Mas ajuda a dar uma soltada, né, cara? A pessoa que às vezes é mais tímida e tal, às vezes é bom o cara tá... Inclusive a gente ainda não conseguiu ninguém pra ficar bêbado aqui, né? É verdade, todo mundo... O Elber ficou no desafio, ele tinha aceitado o desafio, mas eu não sei o que foi, eu acho que ele tá acanhado agora. Né? Tá acanhado, não sei o que aconteceu. É com vergonhinha. Vamos recapitular. Elber, a gente conversou aqui mais cedo, tal, sobre a parada da religião, tudinho. E em algum momento tu falou que tu tinha se tornado pai de santo. E aí eu quero saber o que significa isso e como é que tu chega a isso. Quais são os passos que tu tem que tomar para chegar a ser um pai de santo? Primeiro, eu sempre digo o termo pai, né? Hoje em dia é utilizado zelador de santo. E pra gente ser zelador de santo, a gente tem que nascer com isso, né? Hoje eu tô aqui, eu quero ser... Não é assim. Tu nasce com esse dom desde criança. São as intuições, são as visões. Então, basicamente, desde criança tu vem com isso. Hoje em dia, quando tu entra dentro da Umbanda, tu passa por uma hierarquia. Primeiro tu gatinha, primeiro tu nasce gatinha, aprende a andar, cresce e se torna adulto. Tem que passar por esses procedimentos. Como isso? Primeiro tu é filho, tem que aprender todo o sistema. E, por exemplo, eu sou filho do zelador Márcio de Oxumaré, que é de Bolso Bandeiregi. Ele que é meu pai de santo, ele que me ensinou tudo, e agradeço a ele todos os ensinamentos que ele me deu, fora minhas 2 matriarcas. Mas eu passei 21 dias dentro de um quarto, que a gente tem que aprender a ser humilde o suficiente, e lá nesse quarto só pode usar o branco, tem que ficar lá trancado para aprender todos os ensinamentos ocultos que existem ali dentro. E aí eu entrei em julho, no início de julho e saí no final de julho. Aí eu me tornei a hierarquia da minha casa. É passada a hierarquia, é como se fosse algo familiar. Passado de pai para filho. Igual os reis. Os reis não morriam, não davam para uma outra pessoa, sim, que era o filho. É igual assim dentro dos terreiros. Se tu é filho, quando o pai, ele deixa de ser pai, né, quando ele já vai ficar com... Ele vai se tornar, ele se afasta, não é se afastar, como posso dizer uma palavra, ele se torna um vodunço, que é uma pessoa mais velha, né? Vodunço se refere à pessoa mais velha. Ele se torna vodunço e se torna pai. Ou seja, tudo que acontece ali fica em tua responsabilidade. Ele só vai o quê? Te dar as orientações. Então sempre vai ficar ele, você, o pai, cuida dos filhos, né? E os filhos que estão se preparando para serem zeladores. Então eu cheguei a essa visão de zelador. Eu tô quase 12 anos. Com uma visão de família, tipo, ele aconselha, tu executa. E os filhos fazem. E os filhos fazem. Justamente. Cara, tu chegou Filhos, no caso, peraí, só um segundo. Filhos, no caso, são os teus. Os filhos são as pessoas que são batizadas dentro da religião umbandista. No caso, tu tem quantos filhos, por exemplo? Eu tenho 1, 2, 3, 4. No total, tenho 5 filhos. 5 filhos. Tenho 5 filhos. São 5 pessoas que foram batizadas. Que foram batizadas pela minha mão. Elber, qualquer pessoa pode estar visitando? Pode visitar a reunião, né? Pode, qualquer pessoa. Convida a gente então, porra. Estão convidados. Opa. Quem não conhecia agora vai ter que conhecer, né, cara? Vai ter que ir lá, dar uma olhada, ver como é que é. Já pra poder ter uma opinião formada sobre, né, cara?
Porque é muito fácil tu chegar e falar, isso não presta, isso não é aquilo, mas tu não sabe o que é, pô. Quem não conhece sempre vai criticar, né? Exatamente. Pra poder criticar, olha, tá aí, pessoal. Se vocês forem criticar, não Conheçam. conheçam. Porque não adianta você Conhece, pô. chegar e começar a falar um monte de água de uma coisa que você não faz ideia do que é. Ah, é macumba. Vai conhecer, porra. É Deixa de ser complicado. cuzão. Vai lá conhecer. Mas eu Resolve um problemão. Mas eu tenho medo, eu tenho um pouquinho de Tu medo. não gostou? Medo. Não. Eu tenho. A maioria das pessoas tem medo. Por que eu tenho medo, Leandro? Ah, mano, eu tenho. Vamos entrevistar mano. o Leandro agora. Por que eu tenho medo, cara? Porque eu A maioria das tenho, pessoas mano, tem medo, é uma mas depois coisa- que conhecem, É uma coisa que é diferente. diferente, assim, que eu falo, pô, mano, mas como isso, entendeu? Tu explicou que é uma coisa do bem e tal, e meio que eu já tenho noção. Não, essa Normal, parada é né? do bem, uma parada que é O do ser bem humano também. tem medo do desconhecido. né? É, aí quando o cara... Gente, nenhuma entidade ela faz o mal. O ser humano que pede pra fazer o mal. É mais fácil, então, no caso, por exemplo, um de nós fazer o mal Do que a pra própria ele entidade. do que a própria entidade. Sim. O ser humano, no nosso mundo existe tanto o bem quanto o mal. E existem muitas pessoas que fazem o bem, como também existem pessoas que fazem o mal. E o mais propício é o ser humano a fazer o mal. O mal, o próprio ser humano faz. Ah, então no caso, a maldade, que no caso das entidades dessa religião, se acontecer, é O ser humano que tá é pedindo. o ser humano que é o É o responsável. ser humano que vai atrás. Justo. Cara, mas aí Teve umas complica. situações chatas, né? Aí É. Igual a história eu quero que a minha pessoa volte pra mim e tudo mais, né? A pessoa apaixonada, ela procura, mas é ela que tá pedindo. Mas tem outro porém. Isso aí não é nada bem, não é bom. Nada, porque a pessoa vai estar Então, forçada a não, viver pô. com uma pessoa que não quer. Exatamente. Entendeu? Basicamente é isso. Mas isso funciona mesmo? Que interesse da porra? É, Eu ia eu perguntar. interesse, né? Tá querendo trazer alguém de Essa, volta? velho. Aí, ó, Leandro solteirão, 2020, meninas, ó. Teve aquele beijinho maldado lá no Twitter Fest. Ei, Gente, hoje- o legal é que ele hoje- ficou parado assim, ó. Ele ficou aí. Hoje, Ele ficou hoje é paradão, beijão de não moveu língua, um hein? milímetro. Não Hoje moveu nada. Hoje é só beijão de língua. Ah, eu quero ver isso aí. Vai ter, olha, pessoal, Brinks. cortando aqui a liga da live, né? Hoje o TV Twitter vai estar lá no Halloween dos meninos do Mufinos, né? A fraternidade dos Mufinos. E a gente vai estar fazendo umas brincadeiras lá, em alguns pontos. Acho que, não sei se o Elber vai estar lá com a gente. Não vai poder estar lá, né? Só que eu tenho outro compromisso. Eu tava em Belém, eu vim pra cá justamente só pra esse É momento. uma honra, tá vendo só? Ah, obrigado aí Acho pela importante, moral. acho Obrigado pela importante. moral. Muito bom. A disseminação do conhecimento Justo. e a própria cultura local pro local, que é o interesse do nosso programa. É isso. E a gente vai estar lá, cara, fazendo umas brincadeiras. Eu quero ver o Leandro jogar uma cantada na menina que vai aceitar. Não, é sem a cantada, é e sem ainda cantada. querer beijar. Não, é sem tu quer cantada. chegar de supetão. Pô, tem que que quiser tu beijar, acha, só Elber? chega junto. Acha que a gente de supetão beija essa vai? porra. Se ele ficar parado igual do beijo. Vai sim. Vai. Vai voltar pra casa Vai, triste. vai voltar. Vai. Então, vamos lá, fique ligado depois. Mais tarde a gente vai estar por lá. E voltando agora pra nossa live aqui, que é o intuito. Elber Melo, né? Professor Elber Melo, desculpa. Grande Tem que professor, hein? respeitar, porque Então, ó, professor é já foda viu, mesmo. eu fiz a conta rapidão, porque quando o cara fala de números, o cara que é de exatas faz logo as contas, né? E tal. Tá. Tu? Ah, beleza, cara. Vai lá, manda aí, velho. Ai, cara, tá doido. Eu só fiquei assim Tá doido. assustado. É coisa nova pra mim. O cara aprovou, pô, 90% de uma turma dele, pô. 90. 90% de 50 dá quanto, Leandro? Olha, não me pergunta bem que eu não sou de exatas. Tá vendo? Não me Nem era pergunta de também. 50. Era de 40. Tá, e 40 é quanto? 90%? É. Só faz a conta, 10% é 4, Mano, 9 vezes 36, 4, cara. 36. E eu fiquei aqui bolando. É isso mesmo. Eu velho. fiz detalhado pra galera entender, tu sabe que a galera Ah, não com tem- certeza. Você, é desse jeito que você porque faz nas provas. Eu sou né? meio didático, cara. Eu gosto que Tá. as pessoas entendam. Didática é tudo, né? A didática é tudo. É, Vou falar o em professor daqui didática, vai falar falar em disso. didática, professor, como é a tua didática em si nas tuas aulas? Assim? Como é Gente, eu que sou tu louco. utiliza? Eu sou doidão. Tá vendo? É por isso que os caras vão brigar com ele, mano. Eu sou loucão, sou doidão. E até mesmo, hoje nós vivemos num século XXI, século da tecnologia e da pesquisa. O professor ele tem que estar preparado e o professor tem que ser pesquisador.
Se o professor ele chega com a tradição dele, o aluno ele sempre vai procurar outras fontes. Então, às vezes, tem aluno que conhece mais do que o próprio professor. Então, basicamente, a didática que a gente aprende dentro do nosso curso de licenciatura, a gente tem que, hoje em dia, nós temos que utilizar as chamadas de metodologias ativas. As metodologias ativas são as que estão dentro do século XXI que possam chamar a atenção do aluno. Afinal, quem é o nosso aluno hoje? Aquele aluno que está no meio da tecnologia, aquele aluno que está envolvido com várias fontes de pesquisa, e aquele aluno que conhece de tudo do mundo. Então, o professor, hoje em dia, ele entra em sala, ele deve chamar a atenção desse aluno para aquele conhecimento, para aquele repasse de conhecimento. Hoje em dia, o professor que fica naquela, a tradição, aquela tradição, não que a tradição ela não seja favorável, né? Hoje a tradição tem que ter um pouquinho da tradição, mas o professor que não utiliza metodologias ativas, principalmente numa turma daqueles adolescentes que estão na faixa etária do 15 para os 18 anos, que querem saber da liberdade, acham que tudo que o pai está falando, está aprendendo eles, né? Então aí querem ser o loucão. Com 18 anos vai ter a casa própria. Já querem ter liberdade. Não então, rola, basicamente, essas metodologias ativas, elas são importantes. Então, hoje em dia eu sou loucão. Eu canto, eu danço, eu me transformo, eu subo na cadeira, eu grito, eu dou beijo, eu viro, caramba. Tu faz eles prestarem atenção no que eles têm que prestar. Eles têm. Eles tem que chamar a atenção né? deles. Tu tem que fazer mais. chamar Tu a tem que atenção deles. fazer eles prestarem mais atenção em ti do que no próprio telefone que tem no bolso deles. Vamos supor, eu dou aula de literatura, que é a área que eu atuo, que está dentro da área de artes. Então, literatura é muito aquela ideia clássica, né? Aquela ideia assim, fechada. Na moral, eu não consigo imaginar uma aula de literatura que não seja engessada, cara. Eu já ia falar que eu entro em sala e te digo assim, e agora, José? É o realismo, o cucubismo. Traiu ou não traiu? Será que Capitu traiu? Aí tu começa a contar a história, envolver, criar uma didática diferenciada, os alunos, eles prestam atenção, eles vão ler o livro. Como eu tenho alunos que devem estar assistindo a live agora, que devem estar assistindo aí devem estar lendo o livro Dom Casmurro de Machado de Assis, devem estar aí hipnotizados, esperando recitar uma poesia, porque assim, hoje em dia o professor do século XXI, ele tem que utilizar metodologias ativas, é a nossa didática. Eu queria que o professor Duarte visse isso, porra. Bom, o professor Duarte, o negócio dele é livro mesmo e chegar lá e falar assim, vi um tutorial no YouTube e ele vai dar varada mesmo. E abraço aí, professor Duarte. Ele fala, assiste a gente. Quem que esse cara é, esse do tutorial aí? Ele é o quê? Ele fez o quê? Só que não, mas voltando o Naldo lá, mano, o Naldo, as aulas dele de física, mano. Gente, o muito José da Naldo, hora, né? cara. O José Naldo. É muito da hora, ele coloca todos os exemplos dele, ele coloca os super-heróis, ele coloca o Super-Homem, coloca o Batman, ele coloca os caras assim, pra ensinar a cinemática, pra ensinar o eu trabalho muito com as paródias. Todas essas coisas. Uma paródia que ficou muito sucesso e os alunos gravaram em sala foi o Baile do Barroco, que foi uma paródia que a gente... Baile do Barroco em cima do baile de favela, com o conteúdo do Barroco. Canta aí. Estudando as escolas literárias, importante. Aí foi. Não, eu quero ver tudo, o batidão sinistro. Mas o batidão agora imagina eu com óculos, com chapéuzão, me tornando hétero em sala, dando em cima das meninas, Barrocão. Daí pronto, Barrocão. Eu lembrei do vídeo que eu vi de um cara falando sobre umas fórmulas químicas numa batidinha de funk. E ficou muito da hora e o cara aprende rapidão. O cara olha assim. Ele ensina... Tem um que ensina a camada de valência. Camada de valência. Caralho, velho. Funk, eu fiquei olhando aquela merda ali e falei assim, pô, o cara não aprende essa porra aí. Ele estudar um ano só aquilo, ele não aprende. Tu lendo aquela porra ali, tu fala, meteu porra chata uma música ali no meio e o pessoal ainda fica no ritmo. Gente, meteu uma música e hoje em dia como é que tem que ter metodologias ativas. Infelizmente, assim, o professor, às vezes, ele é trocado pela tecnologia. Então, falta aquela valorização do professor. Então, às vezes, o professor ele precisa buscar essa inovação. Ele também tem que ser pesquisador. O professor ele tem que procurar essa pesquisa e não se acomodar. Ele precisa... Porque eu acho que tem que mesclar, né? Tipo assim, porque é que nem você falou, a parada tradicional, tá? Ela tem que existir. Ela tem que existir, entendeu? Só que, tipo assim, pra tu fazer o cara prestar atenção naquela parada tradicional, tu tem que usar uma parada ortodoxa, no caso, uma parada não tradicional. Então tu pega lá, ele faz uma musiquinha, chama a atenção do cara, aí o cara fala, porra, legal isso aí. Aí agora,
vai explicar com mais detalhes pro cara. Aí o cara, pô, essa parada é legal, tu viu lá na música? Aí tu vai começar a prestar mais atenção na própria Cara, aula. eu porra. cobro dos meus alunos. Eu sou loucão, mas eu também cobro. Eu cobro muito. Inclusive, professores aí de matemática, quando vocês forem ensinar aquela filha da putagem de seno, cosseno e tangente, pelo amor de Deus, ensina cantando que o cara aprende. Porque se ele decorar, ele esquece quando chegar no nível superior. Ou tu não sabe aquela merda. Esquece mesmo, hein? Eu Esquece não mesmo, faço quando eu fui ideia de pensar como nessa é. porra aí, eu tive que ler pra caralho menos, ainda pra né? aprender. Nem fala comigo, né? Não fala comigo essa parte. Tá vendo só? Então, porra, tem que prestar Não, atenção ó, aí, cara. eu acho que o problema da matemática, cara, é mais por falta de exemplificação, cara. Exemplos. Mano, a fórmula de Bhaskara. Porra, legal, tu tem que saber aquilo. Beleza, X tu vai igual a usar... menos B mais ou menos raiz de delta Opa. sobre 2 vezes o A. Caralho, E tu ele usa isso aí sabe em quê? ainda. Eu em nada. Mas só que, tipo assim, mano, só que tem um monte de coisa da matemática que tu usa no dia a dia, tu vê em tudo que tu tá fazendo, tá ligado? Só que aí o aluno em si lá, ele não sabe, e o professor não diz pra ele, pô. Cara, inclusive, eu vi hoje não, ontem, duas meninas postando. Eu nunca usei cateto nem hipotenusa em nada na minha vida. Eu falei assim, não, pô, tu não anda, né? Não faz anda, um né? cateto e uma hipotenusa quando tá andando, tu escrota. Porra. Aquela só anda de carro, então deve ser isso. É, só isso. Pô, tu tá em tudo, tá em Em tudo. tudo, pô. A matemática, ela tá em tudo. São as metodologias ativas. Hoje em dia o professor É ele só tem que que tu ser tem esse que explicar louquinho. pro cara, tu tem que dar exemplo pra ficar interessante, pô. Porque tu só põe um monte de número, É que nem o a cara situação. fica chata a aula, mano. Tipo assim, Leandro, eu acho que se o cara fizer tu forçar a tua atenção que nem tu, que tu não consegue fazer duas coisas. Se tu forçar a atenção do aluno pra ele olhar aquilo ali, ele vai aprender. Decorar Aprende, é cara. fácil. Aprende, pô. Eu vou te falar que decorar é fácil. Aprender é muito diferente de fácil. decorar, Só que tu cara. decorar, depois tu esquece. Se tu aprender, na hora que tu olhar aquilo, tu lembra na hora da musiquinha chata que o professor cantou e tu consegue fazer tudinho. Porque aprender é muito diferente de fácil. decorar. E eu acho que 99% dos alunos decoram. Decoram, com certeza, decoram. Daí vem aí a que tem- dificuldade para a realização da prova Enem. É isso. A prova Enem ela é uma prova contextualizada. Então, basicamente, os alunos que decoraram aquele sistema de decodificação de signos, quando ele vai pegar uma questão Enem, que ele tem que fazer aquela interpretação, para retirar os pressupostos dali, aquela identidade, ele vai ter dificuldade. Ele chuta. Né? Ele vai chutando. Ele vai chutar, Não pô. tem aquele hábito da leitura, porque a leitura é importante para ele nesse momento. Porque ele tem um número de questões, quando ele chega na 20ª questão, ele já tá querendo dormir, ele já vai marcando, porque não dá tempo. Fadiga mental, né? Que acaba Fadiga mental, falando. basicamente. Inclusive, eu tenho muita fadiga mental. Se eu começar a ler um livro, por exemplo, eu leio 2 páginas e já tô fadigado, já tô querendo parar. Só que às vezes a história é tão interessante que me prende, mas eu tô ali, ó, cansado, olhando. Existe, Se eu fechar o isso. livro e ligar o telefone para conversar, passa o sono. Entendeu? Igualmente algo como eu cobro dos mais meus alunos, dinâmico. o repertório sociocultural. O aluno hoje, ele precisa ter repertório sociocultural, e esse repertório sociocultural ele vai em busca onde? Em atualidades, na leitura, nos livros, nas séries. Então, ele precisa ter esse repertório sociocultural. Se ele vai falar sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, né? Ele vai falar do sistema público em si. Ele precisa ter um repertório, ele Precisa ter um precisa repertório, apresentar essa identidade de repertório sociocultural. Se ele não tiver isso, ele vai ficar totalmente perdido. Né? Então, ele tem que aprimorar. Mas se ele assistiu Sob Pressão, ele sabe um pouquinho como é que funciona o SUS. Isso. Não só o SUS, Aquela né? série é foda, né, cara? Uma série nacional aí, o pessoal assiste a série. É igualmente como o povo fala do Covid, né? O povo acha que o Covid ele vem na prova Enem. Eu sempre estou dizendo para os meus alunos, olha, não vão fixar em Covid. O Covid vai ficar em 2020, porque a prova do Enem ela é feita até mais ou menos ali por maio. Então, o sistema ele já quer tirar a ação do Covid. Então, nós temos que focar em um tema que fale sobre prevenção, conscientização, né? Ligar a termos da atualidade que diferenciem. Por exemplo, ano passado estava muito em voga o sistema carcerário. O sistema carcerário brasileiro. sim, Caiu sim. o sistema carcerário? Não caiu o sistema carcerário. Vai cair. Caiu o quê? Cultura. Então, a gente tem que focar em outros temas que não Ele sempre dá sejam... uma rasteira. Tu tem que, É na foda, verdade, foda. tu tem Sim. que. Eu acho que provavelmente tu deve fazer, porque tu é um professor que teve uma porcentagem altíssima de aluno aprovado. Tu tem que
preparar o cara pra divagar sobre qualquer assunto. Todos. Tem que preparar o cara Eu sempre pra digo, o escrever aluno aquela ele porra. tem que saber falar de tudo. Ele não tem que ir lá e falar, saber focar naquilo, não. Ele tem que saber falar Porque de aqueles tudo. textinhos, aqueles textos lá de ajuda lá, ajuda muito mesmo, de verdade. São uma ajuda, São- tem como você ajuda pode muito. utilizar. É eles muito têm bom todo um aquele textinho sistema. lá, E, Albert, falando. Tendo em vista todo esse cenário bosta que a gente tá tendo do coronavírus, e o que a gente tá tendo hoje, com a liberação de um monte de papagaiada aí, inclusive, eu não sou muito fã de política, então eu falo mesmo, inclusive a política. Tu não acha que as aulas deveriam ter sido liberadas? O que tu acha? Que deveriam? É aquela questão. As pessoas elas criticam a escola por não retornar. Mas quando o aluno ele entra dentro da escola, é responsabilidade da escola. Então, quando a gente libera balneários, quando a gente libera festas em si, é responsabilidade própria. A responsabilidade de quem vai, né? É de Não quem foi vai. Porque quis, cara. Mas quem vai para a escola é uma obrigação de estar ali realmente. naquela escola. Então, a escola ela acaba sendo responsável daquele determinado aluno. Então, vamos supor uma escola pública, né? Uma escola de ensino médio hoje pública, tem completamente numa sala, tem quase 60 alunos. Quando o aluno ele vai para a escola, ele é obrigatório ele ir. É dever dele. Então, quando eu coloco aquele aluno ali dentro daquele ambiente aglomerado com 60 alunos, eu estou obrigando ele a estar ali. Então, se algo surge, uma febrinha, né, ou algo relacionado ao Covid, vão culpar a escola. A escola. Então, basicamente, é esse o medo da liberação, de liberar as escolas. Até mesmo porque a gente não tem estrutura. As escolas públicas não têm estrutura, não tem o processo de higienização para atender o suporte de aluno. Na realmente, verdade, eu nem o acho- sistema agora- único de saúde tem. Agora, eu entendo bem. Hoje eu vi o post do Gugu falando, né? Aí tu concorda com o post dele, né? E tal, e a galera na praia, a galera nas festas. Devia ser proibido E e tal. pronto, porra. Mas, É aglomeração. mas esse ponto de vista aí é interessante, pela Não, responsabilidade, exatamente, entendeu? É o ponto de engraçado vista dele de como dentro a da gente escola. a gente É pode ter outro um ponto de vista. como um ponto de Só vista. que eu não tinha pensado. na Justo. postagem eu disse assim, se não me engano, pra educação não pode, mas pra política pode. Eu acho errado, pô. É uma aglomeração. Isso é um vírus altamente transmissível. Eu não, É igual aquela situação. Quem vai para a caminhada política vai porque quer. só que no final acaba infectando outras pessoas. Justo, mas é aquela questão da conscientização. A escola, ela é algo próprio em si. Então, sempre é cabível a escola. Então, se algum aluno ele é infectado, né, não vão dizer que vai Se ser foi- no balneário. foi dentro não da vão escola. dizer, vão dizer que Porém, o foi aluno dentro tá da na escola. praia, tá no Ele era na balneário, praia. tá na Gente, as carreata. pessoas, elas que, estão, tipo assim, estão viajando, as pessoas elas não estão nem aí. O cara que tava na caminhada pode se infectar lá na caminhada e se ele for assistir aula, mas de quem vai ser a culpa? Da Vai ser do escola, candidato? claro. Não, da vai ser escola. culpa da escola, pô. Por isso que ainda não houve essa liberação. Agora Era- eu entendo bem essa parte. Eu acharia mais Apesar de não viável concordar, mas eu entendo. liberar a escola e proibir o resto, pô. Isso tudo é fundamental. Não, olha, as escolas particulares elas foram liberadas, mas Tá aí uma ideia boa. todo o sistema da escola particular, por exemplo, eu trabalho numa escola, foi liberada, mas a escola toda ela se transformou para atender esses alunos. Né? A gente vai ter que dar de viseira, máscara, é todo um processo para atender esses alunos. Aí na escola pública vai ter isso, tem como. Tá, o nosso primeiro caso aqui em Tomiaçu, né, no tempo eu tava trabalhando na UPA, não sei se saiu bacana aí, nosso primeiro caso aqui em Tomiaçu foi, como é que a gente fala, registrado, foi o Cartiano, ele era teu amigo, não era? Sim. Ele era. Na verdade, eu trabalhei com o Cassiano. Eu acho que. Eu não lembro. Era amigo ou não era, Era porra? muito envolvido Era com a amigo cultura dele. da quadrilha, né, Tu cara? acha- Quadrilha, banda. Tu acha? Sim, inclusive ele tinha passado... Fora no os concurso. grupos de cultura e de dança. Ele tinha sido aprovado no concurso, ele tava lá já pelo concurso. Sim. Tu acha que foi justo a homenagem que foi feita? A justa homenagem, sim.
Eu só não achei justo ser num posto de saúde, era pra ser ligado à cultura, né? É exatamente isso que eu ia falar. Talvez ele era mais presente. Né? Talvez ele era mais presente. Ele tenha se Exatamente, expressado errado. Não é que a homenagem não tenha sido justa, ele merecia uma homenagem. Ele merecia, mas eu acho que na área da cultura. Errado, na área da cultura. No posto de saúde. Né, em relação à cultura. Quem não conhecia ele, olha assim, então ele foi o primeiro cara que morreu de Covid. Gente, o Júnior lutou muito pela revelação. Tá, mas não foi o primeiro. Não, mas meio que assim, os caras vão mas eu não vou criando falar sobre hipóteses isso, aleatórias, aí dói. Mas, porra, já pensou se tu cria um centro cultural, a nossa concha acústica que a gente sonha tanto pra fazer a cultura de Tomé Açu, porra, faz uma concha acústica lá na não só, Japão, parada na verdade engloba a cultura, né? Porque como tu falou assim, pra gente fazer nossa cultura. Aí eu pensei assim, porra, a gente tem tanto evento aqui, bota o evento lá na concha. O evento, tu não gasta com, tu não vai Nós gastar não com temos, estrutura. a gente não tem um espaço de cultura. Exatamente, tu não vai gastar com estrutura. Tu prepara o local, já tem um espaço, praça, pega esse espaço e coloca o espaço carteando. Porra, aí isso é uma homenagem do cara. Já pensou? Um grupo de teatro se apresenta lá. Um espaço cultural. O nome dele. Aí era diferenciado. Espaço cultural, carteando. Porra, aí lembra. Não, aí já ia falar merda. Tá bom, vamos lá. Pode falar. Mete a merda, joga a merda no ventilador. Acho que o Vinho tá fazendo efeito já, hein? A rocha. E tu tem, assim, algum projeto pro futuro? Projetos futuros tenho. Quais são as metas do Elber agora? Mas peraí, presta atenção. Fala um pequenininho, que a gente tá num período aí que é complicado tu falar e os caras só catar. É complicado. Justo, mas as metas, assim, primeiro a minha meta, esse ano eu botei na minha cabeça, eu tenho que fazer um aluno tirar 1000. Cheguei em 980, tenho que tirar 1000. Se tirar 1000, tudo bem. Mas a minha meta pro ano que vem é ingressar, aumentar meu conhecimento em si, em busca do meu mestrado, do meu doutorado. Mestrado? Pensei que ele ia fazer matemática. Pô. Não, Deus me livre. Fazer o mestrado, meter a cara, levantar e... ensino superior, dar aula em ensino superior? Não, na verdade, eu acho que eu gosto da linha ensino médio. Tu gosta da Gosto. Eu acho que pessoas como a gente é muito cabeça dura, mano. É verdade. E aí, basicamente, projetos futuro, assim, no momento, basicamente focado mais assim na minha área profissional. Na minha área profissional existe esse foco. E eu, na verdade, eu sou muito cultural, então eu sonho com muitas coisas culturais. Sério? Futuras. Mas conta aí um pouquinho desses sonhos aí. Dá uma palhinha. Palhinha. A gente fala de cultura, a gente fala de políticas públicas, né? Então, é até chato de falar de políticas públicas no momento que a gente está, porque o pensamento do povo vai ser, ele já está envolvendo política e está relacionando a tudo isso, a questão política, mas presta atenção. Se a gente falar agora, eles vão associar isso. Tudo que a gente falar agora, eles vão associar isso. Porém, não é de hoje, não é de ontem, nem de anteontem. Já é... Justo. A gente fala, tempo. Olha, a ação Cultura Povo. A Ação Cultura Povo é um projeto que a gente cria de ter monitores dentro da própria ação cultural. Monitores de teatro, monitores de dança, monitores de artes, e criar dentro dessa monitoria oficinas de intervenção dentro da própria escola. Então eu teria aquele apoio escola e o município em si, cultura. Escola e comunidade. Escola e comunidade. Né? Então essas oficinas elas iam funcionar, né, dentro da própria comunidade, dentro da própria escola, né, a inclusão da própria escola, como existia um tempo atrás o projeto Mais Cultura, mas de um modo diferenciado esse projeto Mais Cultura. E a criação, eu acho muito importante, eu vejo Paragominas, eu vejo até mesmo a Belém, tendo institutos de cultura, né, levantos de cultura em si, um espaço dedicado à cultura. Então a gente tem nosso município espaço para ser feito isso. Então, criar esse... Verba também, viu? E criar esse espaço cultural, ele é importante. Ele é muito importante porque nós temos no nosso município artistas, nós temos público, mas nós não temos espaço. Até mesmo... Não temos espaço. Espaço próprio. Porque hoje uma quadrilha vai ensaiar numa praça. Ao ar livre, pegando chuva e sol. Um grupo de dança, ele vai ensaiar na casa do vizinho, que tem um espaço mais amplo. Então, basicamente, um espaço cultural, ele tem esse foco. É a criação do grupo de músicos do nosso município, que a gente
tem músicos. Gente, tem uma galera boa no lado da música. Talentosíssimos. Gente. Pô, a gente tá vendo hoje. No evento que Justo. fizeram. Gil Técio é um grande batalhador dessa área da música aí. Mas tu sabe por que fizeram esse evento, né? O primeiro evento, devido à lei, a Aladir Bluck, né? Na Aladir Bluck, é uma coisa assim, que tem e foi obrigado a ser feito. Basicamente foi obrigado. Não tive o conhecimento, né? Pra depois o Elber tá falando que... Não, mas basicamente foi o primeiro. Pra quem é do município, só vê isso numa estação só. No Verão Só Sol e e Som. Só e som. Só. Que não teve esse ano e agora liberaram. Aí tá, vamos fazer. Porque veio, então a gente tem que fazer alguma E coisa. olha, gente, a gente vê cantores cantando em barzinho do nosso município pra ganhar. Gente, Mexaria. olha, os artistas, valorizem o trabalho de vocês. Não vão receber menos pra vocês estarem se matando pra fazer arte. Valorizem-se o trabalho de vocês. E a galera que contrata, porra, dá uma moral pros caras, porra. A galera que contrata, olha, não sabe como é, difícil. Não paga o tempo do Olha, cara. olha, não, Elber, pô. se a O cara galera- aceita porque ele ama a arte, mano. Mas valoriza os Se a caras. galera vacilar aí, a gente ainda é capaz de meter um programa aí com o quê? 9, 10 horas? Programa cultural só com artista da terra aí, que não é difícil, pai. Valoriza nossos artistas Valoriza porque os eles cara, precisam. E nós, inclusive, a TV Tuíra tem um projeto já, e o programa já está encaminhando, que é justamente para colocar os artistas da terra, a parte cultural, e apresentar para vocês. É um programa direcionado só para a parte cultural, Então, da parte, principalmente musical, parte musical. principalmente musical. Falando em cultura, me deram aqui a máscara trocada. Eu sou o deus do litrão, ele é só o beta. Aí, obrigado. Eu não vou colocar na cabeça aí, valeu. Tá muito Valeu, quente Ney. pra rolar isso aqui. Não, deixar aqui no eu coloco cantinho. aqui no microfone. Vou deixar aqui no microfone. Mas, entendeu? A gente tem um projeto pra Eu não fazer um entendi programa essas cultural. duas facas. O que elas simbolizam? A faca simboliza... Faca. Faca. Não tem nenhum simbolizado. Não? Mas se a gente botar um símbolo, a faca simboliza força e poder. E o cordão? O cordão... É o olho de Agamotto. O cordão é o olho de Agamotto, né? Que E no por que universo a Marvel... madeira nesse formato? Nesse formato aqui, é porque Foi o que a fica... gente achou. Na verdade, eu achei o outro quadrado e eu não gostei muito. Ele fica mais interessante Mas no pra geral, parecer um isso é cepo. basicamente o quê? É basicamente a nossa decoração, Nossa mais decoração. nerd empoderada. É. A gente ganhou aqui, ó, de uma fã, né? O Star Wars, a Kari, ela não queria que eu falasse. Forte mas já era. abraço, Karen. Professor Teddy deixou uma O professor lembrança. Ted deixou um Aí esse troféu. aqui é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. É tudo meu. É. Tudo teu? Aliás, né, mano, tu tiver alguma coisa pra tu deixar de lembrança, ou então tu quiser mandar depois alguma Uma coisa pra que gente botar. lembre de ti. Lembre assim. de ti, a gente coloca aqui, Característica pô. tua. Suave. Qualquer coisa. Tá aí. Olha. Pô, porque esse aqui, olha. Cuidado, ué. Isso aqui iniciou com a Atenção. nossa. Isso aqui é a nossa. Começou com a nossa cara, só que já tem a Karen aqui, a cara da Karen, tem a cara do Ted, agora pode ter a tua cara. Entendeu? E de quem quiser também mandar alguma coisa, pode mandar aí que Gente, provavelmente é a gente vai gostar, a incrível gente vai que até colocar. as coisas aqui foi feitas de cano, olha. É, aqui é tudo no Bacana. improviso. PVC aqui. Gente, incrível. É o seguinte, Força de vontade. a falta de dinheiro leva à criatividade. É falta de dinheiro, né? Faz essa porra com cano aqui, viado, pode ver como é caro. Da próxima vez, Elber, quando a gente for fazer entrevista contigo, a gente vai ter uma central aí, viu? Pra gente não tá. Porque eu tô aqui toda hora assim. A minha cara tá igual uma pupunha aqui. Gente, eu oleosa, achei pai. incrível que foi feita de papelão. Né? A parte, pra quem não tá vendo, mas foi feita de Tem- papelão. Essa também aqui foi. Foi feita de papelão, né? Tá maravilhosa. Gente, incrível. Incrível. É a força de vontade. Papelão. É o artesanato, Papelão. né? Criatividade. É, essas criatividade. É. Criatividade e Eu artesanato. gostei. Eu Da gostei. hora. Mas tu vai, olha, tô te cobrando já. Tu Não, vai trazer vou uma deixar. Não, ele já te intimou, ele não. Já Não, intimei eu vou já, deixar. publicamente. Traz alguma coisa Se no que próximo Mas não não tiver agora, eu vou um mandar. tempo, Se tu quiser deixar alguma coisa, religião, qualquer coisa que tu quiser. Eu vou deixar algo te ligado lembra? ao que, ó, a minha cara. Religião, isso, que te cultura lembre. e educação. Que te Beleza. lembra, a gente vai colocar a aqui gente vai sempre. colocar aí, entendeu? Sim, sim. Cara, e mais pra frente a gente quer aumentar um pouquinho a mesa, né? Que é pra colocar em todo mundo. Ou quem sabe fazer, o programa tal, a gente vai colocar esse. No outro programa a gente muda e coloca os outros. Quando tiver muitos, né? Tiver E muitos. pelo- Mas por enquanto Pelo tem que a espaço gente pra viu- botar um bocado ainda. Legal. Mas as Bom, facas Fica bem a ficam. cara da galera, a parte das coisas. As facas ficam. As facas.
Elber, teus sonhos, cara. Meus sonhos. Alguns deles tu já alcançou, ou tu ainda Já. tá nessa briga feia? Na verdade, eu já alcancei na minha vida profissional, já alcancei. E foi a minha formação. Porque a briga pra alcançar um sonho é feia. Agora, eu sonho com uma sociedade justa. Principalmente no nosso município. Eu penso numa sociedade Puta justa. merda, eu pensava em pisar na lua. Não, Eu eu mais- penso eu numa tô mais- eu tô cidade mais justa. Eu tô mais Uma próximo. cidade justa, mas eu tenho sonhos. Na verdade, somente quem conhece as estrelas é capaz de sonhar. Olha aí, tá vendo Quem não só? conhece as estrelas nunca sonha. Então eu sonho várias vezes olhando para as estrelas, porque a estrela ela tem luz própria. Então, basicamente, eu tenho essa viagem. Muito bom. Cara, E aí, ficou uma frase aí, pessoal. Porra, a estrela tem luz própria e tentem brilhar. Não esperem refletir brilho de ninguém. Nunca. Tenta brilhar. Todo tem que mundo tem brilhar. capacidade. Todo mundo. Menos o Leandrinho. Eu sou um merda mesmo. É verdade. Que isso, produção? Tá forçando, hein? Tá forçando. Eu não vai ter nada hoje, hein? Tá, beleza. Um beijo, diretor. Tá legal aqui, Aí, o pô, diretor papo tá com o cara. sorridente hoje. Os caras Diego estão querendo Sampaio, mandar Diego parar Sampaio, aqui, ó. gente. Eu não quero parar, não, pô, mente. Manda mensagem no PV dele lá. Leandrinho, vai lá. Realmente, infelizmente, já deu um horário aí que eu acho que deu o quê? Tá, 2 deu horas de live. 2 horas de live? A Porra, gente que nunca- da hora, A gente nunca mano. alcançou 2 Foi horas de live. rapidão, cara. No Pra dia mim. que nós alcançaríamos seria quinta-feira com a Fraternidade do Mufinas, mas hoje é a primeira vez que a gente chega a 2 horas de live. Obrigada. E você... Porra, Olha, eu quero agradecer pelo E convite. eu tô com a impressão que faltou coisa ainda, né? Pra gente conversar, mas tudo Faltou bem. muito, mas aí a gente É, pode a gente- deixar pra uma próxima Mas aí, vez. próxima vez, cara, o convite já tá aberto. Eu adorei te receber aqui, pô. Foi um convidado super A gente, da não, a gente hora. não conhecia, né? A gente não deve ficar assim, conhecia. "Caralho, a não gente sabe realmente nada nem do cara, conhecia, velho." cara. E foi muito da hora porque realmente eu não conhecia praticamente nada. Só sabia que o Elber era o cara que dançava lá em Quatro Bocas, que coreografava e tal. Eu falei, Mas, porra, mas da próxima vez que você vier, pô, a gente já fica mais à vontade. porra, mas já- foi muito bebe da hora, mais, né? muito da Já hora. bebe mais. Aprendi Brinca, muita, mano, gostei aprendi, dessa parte. aprendi Quem não sabe, muita gostei coisa. dessa Gostei dessa parte. Quem sabe a gente não traz um outro programa, né? É. Um programa mais aberto, que a gente possa mandar o foda-se mesmo com força. E nesse aqui também pode, caguei. É. Justo. Um debatezinho. Mas eu agradeço o convite, tá? Achei super interessante o convite. De a gente falar de cultura, a gente falar de educação, a gente falar de arte, a gente falar de assuntos como preconceito, discriminação, que ainda são assuntos tabus na sociedade. São bastante. Uma cidade que está tão envolvida com a tecnologia, um grande avanço, mas estamos ainda em um processo de retroceder quando são esses assuntos. Então, basicamente, o que eu deixo mesmo de ligação é que sejamos mais humanos, sejamos mais dignos da valorização da palavra amor. Peraí. Não queima. Ah, tá. Não queima ainda. Primeiro a gente tem que falar dos nossos A colaboradores gente vai falar aí. dos colaboradores depois que é a é. mensagem final, cara. Leandro, começa Eu já aí. ia começar a chorar, já, tá emocionante o Pô, negócio. tu fudeu, pô, tu queimou a largada, viado. Eu tive que cortar mesmo, porque senão ia bagunçar o sistema. Aí, Já tava A encerrando. tua já. mensagem é pra finalizar, porra, não a gente fode. tá, Vai lá, a gente tá Leandro, manda encerrando bala. aí, pessoal. Já agradecendo a vocês que assistiram, todo mundo que comentou aí, que compartilhou, curtiu. Façam isso. Quem não fez, curte, compartilha aí, comenta o que vocês acharam de tudo que aconteceu Xinga o e tal, Leandro. dos papos, tudo certo. Vamos agradecer de novo aí nossos colaboradores aí. Forte abraço aí, Ângelo Maués, a distribuidora Maués, servindo você sempre. É só ligar pra Forçou ele. demais esse bordão agora aí, caralho. Eu tô inventando. Então, Ângelo, arrocha um slogan aí da hora aí pra ti, mas a distribuidora é top, viu, galera? Cola nele lá. Tu largou aí a nossa parceira GBS Net, né, que proporcionou a nossa internet pra gente estar fazendo as lives acontecer. Até então a gente se virava nos 30 aí e nunca conseguia finalizar uma live. Primeira live também que vai ser Os 4G. finalizada é a tua. Por conta da GBS. Começaram e Da finalizaram. última vez a gente teve problema com a energia, que caiu e a gente não finalizou.
Então tu tá sendo o primeirão aí em tudo, mano. O primeiro Tu que a gente começa e termina. E termina. Então, Normalmente GBS começava, a Net, internet acabava Obrigado, do GBS 4G. Net. GBS Net, muito obrigado aí pelo apoio que vocês estão dando pra gente. E eles estão sempre acompanhando a gente também, cara. Pessoal aí, mete o dedo aí no like. Forte abraço, Gabi. Curte a página aí, compartilha pro pessoal. Mete o louco aí que é nóis. Nós, forte abraço, Juliana. E agora, para finalizar aqui, uma mensagem do nosso convidado aqui, Elber Melo. Finaliza aí, mensagem? irmão. É uma mensagem, o que tua tu pro quiser público. passar, cara. Tipo aquela que tu tava querendo queimar antes da É, largada. tipo aquela que tu tava falando, Vamos lá, assim. se Eu tava empolga, quase chorando aqui. Que, irmã sejamos, namorada. que a gente sejamos mais dignos da palavra amor, que sejamos mais fraternos, que a gente aprenda a conviver com as diferenças, com a diversidade, a gente aprenda a viver com as novas vivências do nosso século, que a gente aprenda a conhecer a si mesmo, procurar o conhecimento. Eu sempre utilizo um poema que é uma marca minha, que é de Chico Buarque, que ele diz assim, que quando seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Nasceu com cara de fome e eu nem nome tinha para lhe dar. E na sua meninice ele um dia me disse que chegava lá. Ele chegou suado e veloz do batente. Das tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço para enfiar. Ele trouxe até uma bolsa com tudo dentro. Terço, lenço e patuá. Trouxe até uma penca de documentos para me identificar. Olha aí ao meu guri. E ele chega no morro com o carregamento. Pneu, CD, gravador. Rezo até ele chegar aqui no alto. Essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele me consola, bota ele no colo para meninar. Quando acordo, o danado já não foi trabalhar. Olha aí ao meu guri. E ele chega estampado, manchete, retrata com venda nos olhos, legendas iniciais. Eu não entendo essa gente fazendo alvoroço demais. O guri tá lindo e tá rindo de papo pro ar. Que sejamos dignos e fraternos de conhecer e receber as informações dessa diversidade louca que é o nosso mundo. Isso aí foi Elber Melo, grande professor. Grande professor Elber Melo. Depois desse poema, Solta a musiquinha aí, Caio, pra nós tudo que eu falar ficar curtindo, não que é vai dar em legal. nada. Então, um forte abraço a todo mundo Tchau, aí. obrigado. Boa noite, tchau. É nóis. Foi foda, viado. Valeu. Tomara que você tenha saído. Porra, foi muito top, viado.